Vamos começar o episódio 2, que é o MP3 Podcast, episódio 3. Desta vez vamos falar do Putin, da entrevista que ele fez com o Tucker Carlson, mais precisamente sobre a liberdade de expressão, que eu já sei que pelo menos o Leandro tem algumas coisas para falar sobre isso, porque ele é um grande amante de Elon Musk. O Elon Musk já sabe que ele é um free speech absolutist, supostamente. O Pedro, por acaso, não sei qual é a posição dele nisso, vai ser interessante. Vamos falar também um bocado de censura e essas coisas todas. Então, vocês, só para confirmar, estudámos todos o tema, certo? Fizemos trabalhos de casa. Sim. Duvidoso. Não tem talas. É que há aqui uma pessoa que me estava a perguntar qual é que era o título da live, ok? Isso mete-me um bocado de medo. Mas pronto. Essa foi a melhor parte dos problemas técnicos. Mas pronto. Então, Com licença. o que é que tu sabes sobre a entrevista do Putin e do Tucker Carlson? Eu acho que te disse, mas não precisavas de ver a entrevista toda, era só teres noção do que é que se passa. Repete a pergunta, desculpa. Isso está mesmo Perdi-me em a afetar. pensamento. Já percebi. A água está minada. Já com percebi. limão. Isso não é limonada, isso é uma coisa qualquer que fizeste para aí. Isto nunca era limonada. Depois, Boas, Pito. isso já não é de certeza. Mas pronto, o que é que tu Vou sabes beber água aqui. sobre a entrevista do Tucker Carlson com o Putin? Sabes quem é o Tucker Carlson, sequer? O que é que se passa aí? Sabes assim, quem é o Putin? Não, Putin não. Não me dizer aqui. Não, tipo, o entrevistador eu não conhecia. Tens muita sorte agora. Fiquei a conhecer. Gostaste? Pronto. Pá, do que vi, não tive razão. Não tive razão de queixa. Também não tive razão de queixa. Então, pronto. Exatamente. Por exemplo, eu acho que houve várias partes em que ele fazia uma pergunta ao Putin e o Putin tipo respondia, mas não respondia à pergunta em si. Mas não achavas que as perguntas estavam um bocado minadas, já num certo sentido? Minadas. Como esta água? Essa é que está minada. Essa aí. Porquê? Aquela que está minada. É perfeita. Desde que ele abriu, mano, foi desde que ele abriu a lata. Desde que ele abriu o gajo aquilo- começou a respirar aquilo aquela contaminou merda. a água. Aquilo contaminou a água. Mas é. Estamos à espera da resposta. Achas que estava minado? Esqueci-me. Pá, um bocadinho, pelo menos. É tipo, Se calhar havia perguntas que, tipo... Porque, assim, as perguntas não são dele, né? Por assim dizer. Ou são da empresa que ele trabalha. ele Ele é freelancer. Ele é independente? Ele foi, Ok, ele foi despedido. foi despedido da Fox News. Não, Por isso coisas- por acaso não sabia. coisas Então, muito se boas. são dele, não sei. Se calhar, é assim, o Putin também diz que ele na altura queria entrar para a CIA, então isso se calhar dá a entender que ele é patriota. Então, ele pode querer Que um analista de crime. que não fique... A Que não ver o fique passado dele. tipo, ele pode querer que tipo, o país dele não fique mal visto, por assim dizer. Tá a ver? Então exatamente. tenta puxar um pouco para esse lado. Então, eu acho que o objetivo dele foi mais o contrário. Ele tentou dizer, a América má está a degradar-se com o tempo e aqui o Putin é que está a fixe. E fez-lhe perguntas do tipo, vocês acham que a agressão da NATO, não sei o quê, são responsáveis por isto? E o Putin, que podia usar a sua narrativa para espalhar, pronto, para poluir as mentes dos jovens, decidiu começar a falar da história pré-histórica dos tempos, ok? Ele abriu o livro e diz assim: bem, capítulo 17. Eu acho que ele quis usar isso mais para tipo, influenciar as pessoas, a dizer, nós estamos a fazer isto por estes motivos. Tipo, começou em 1300 e... Atenção, que ele está a tocar no bom ponto. Sim. Porque nós analisámos antes, às vezes, quando falas em fatos históricos, o pessoal tende a acreditar porque esta pessoa estudou. Aliás, bastava só ir ver a comment section da entrevista. Eu acho que se calhar o objetivo dele era dizer, estão a ver, como nós dissemos, as pessoas aqui são verdadeiramente russas e nós temos direitos a este território, blá, 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 blá. Mas ele vai a um passado tão longínquo que é só ridículo. Eu acho que é impossível estabelecer uma conexão dos russos do tempo do, sei lá, daquele gajo, o Vladimir, o Empalador, com o outro. Ele tem cartas. Aliás, Ele tem se- cartas. tem, e usou as quase Ele tem todas cartas. erradas. Ele mostrou cartas. Acho que foi o presidente da Mongólia fez um tweet muito engraçado sobre isso. Quando o Putin faz a analogia do USSR e fala assim da Rússia, o presidente da Mongólia, Vai ser esfrega. Ele não lê nada, bro. o presidente da Mongólia, ele pegou e literalmente postou no X, pronto, já, o X, postou lá um mapa do antigo território mongol. E tecnicamente a Rússia era mongol.
foi, C'est vrai. foi muito engraçado. Mas pronto, Mas viste a comment section da entrevista, não viste na X? por acaso não. Não viste? Vi. Viste? Tu mostraste-me. O comment section da entrevista do Tucker Carlson é: os primeiros 20 comentários são as mesmas páginas que comentam 2 vezes. São 10 tipo channels, 10 páginas que comentam 2 vezes diferentes. E eles dizem todos: Ávias, o Putin consegue falar da história da Rússia assim de cabeça. O Biden nem sequer sabem que dia nasceu. Coisas assim. E um dos principais que lá estava era o Jackson Hinkle, conhecido pelo seu espetacular trabalho jornalístico de desinformação de alta qualidade, principalmente Israel-Palestina, É isso, a Rússia então. e a Ucrânia, que infelizmente, apesar de ele ser um conservador de direita bastante extremo, eu acho que ele esteve no 6 de janeiro também, pronto, que aconteceu nos Estados Unidos. Mesmo assim, as pessoas que são do lado completamente oposto, da extrema esquerda, eles veem ele a falar mal de Israel, aproveitam para dar copy-paste de tudo o que ele diz, sem questionar. Portanto, muito duvidoso. É muito engraçado. Mas ainda mais engraçado. Estava lá o Isso. Macho Man, o grande, o Alpha Male Andrew Tate. Né? Claro, tinha que aparecer na comment section também. E eu não vi, mas se me dissessem que o Elon Musk também lá estava a dizer interesting, também acreditava. Ele não estava na comment section, mas ele deu um quote retweet a dizer careful listen interview, ou algo assim, to listen carefully, uma coisa assim qualquer. Listen carefully. Ele deve ser o maior usador de ChatGPT. Ele mete lá, de 30 em 30 minutos, manda um tweet inspirador. E, interesting. Apetece-me criar uma plataforma para ir contra o X. Senti-me agora uma vontade. Olha, estão a dizer para te dar a Monster que tu estás a dormir. Como assim eu estou a dormir? Pergunta. A tua água não está tão minada. Acabou a água. Já acabou a água? Tem daqui mais. Está aqui um jarro enorme, Zé. Então dá-me o jarro. Cara. Bebe antes que fique limonada. What the fuck? Mas talvez a parte mais interessante de todo o debate foi o Putin a chamar-lhe, depois, tipo, mais tarde, depois da entrevista, chamar-lhe Agora é um limonada. useful idiot. Eu por acaso vi pessoas a dar conta a isso, mas eu não vi. A partir do momento que eu trincar o limão, é limonada. Ele não chamou na entrevista. Foi feito depois, quando saiu as reportagens de que estava acontecendo dentro do Kremlin, disseram que, que o Kremlin não gostou da entrevista e que deixou o Carlson era exatamente um useful idiot. O que ficou, Sim, acho que ficou o que provado ele- por toda a O entrevista. que ele é. É verdade que ele é, mas tipo, imagina, se eu fosse o Putin, assim, já deu para ver pela entrevista que ele tem um bocado de doença mental. Mas se eu fosse o Putin e que estou realmente a fazer propaganda, eu não ia dizer em público, a dizer, he's a useful idiot. Está a ir literalmente contra a minha narrativa. Estou a mostrar que eu Pois, estou a ele usar. não, é como eu estou a dizer, ele não disse na entrevista. Foi a coisa que Em saiu privado depois. e deu leak? Em privado, houve leak que foi dito dentro do Kremlin, em que literalmente foi dito isso. Ele está com Carlson mais. Ainda está mais vivo o ou gajo que menos. deu leak? Ou está como o outro? O outro morreu. Bom dia. Mas, já. Então, com tudo Imagina, isto... o que me suspende é que ele não ter caído das escadas abaixo ou da janela do quarto andar e foi na prisão. Com tudo isto, Coitado. um dos principais temas que tem a ver com esta entrevista que eu queria falar é da plataforma responsável. Agora, para quem não está familiar com isto, o que é que quer dizer com plataforma? Imagina, nós aqui no Mesa Podcast, Mesa para este podcast, imagina que nós temos, quer dizer, até podíamos ter as views que temos agora. E decidimos utilizar a nossa plataforma, que neste caso são só 3 viewers, para trazer aqui alguém, pronto, com uma opinião que ele tenha e deixá-lo aqui expor a sua opinião, ou pelo menos tentar expô-la. Será que temos de ter algum cuidado com isso ou não? E blá blá. Tem a ver com o que o Tucker Carlson fez. Agora sim, mesmo antes da entrevista sair, se calhar algum de vocês conhecem a personalidade de Lex Fridman, uma pessoa que dá host também a podcasts e conversas com pessoas intelectuais. Ele disse que achava que era muito bom o Tucker Carlson estar a ir entrevistar o Putin e a ter conversas que são necessárias nestes tempos. Agora, muitas pessoas não gostaram disso. Porquê? Eu acho que as pessoas estão aí do lado errado, estão a dizer que nem se devia falar com o Putin, ponto final, porque ele está em guerra. Eu não sei se iria tão longe, se calhar tipo, até podes falar com o Putin, mas eu acho que devias ter uma pessoa que vai realmente ser crítica e não simplesmente dar-lhe respostas fáceis. Estás a ver? Que eu acho que é o que o Tucker Carlson iria fazer e acabou por ser mais ou menos o que ele fez, só que o Putin tomou esta limonada antes de ir para lá e pronto, começou a ter espasmos do passado. Mas bem, é isso. Com isso, levantamos então a questão. Vocês acham que foi correto
o Tucker Carlson tipo, fazer esta entrevista com ele? Acham que devia ter sido outra pessoa? Não devia-se falar sequer com essas pessoas com essas ideologias fascistas como o basta? Por aí fora? É assim, eu acho que não deve ter havido falta de pessoas a querer entrevistar o Putin. Simplesmente eles selecionaram, como eles dizem, um idiota que dá jeito, basicamente. Que pelos vistos não gostaram muito. Mas, assim, eu acho que se devia falar. Assim, não acho que o que ele esteja a fazer seja correto, mas convém, se calhar, entender a perspectiva dele, minimamente. Tentar perceber o porquê dele estar a fazer aquilo. De quem? Tu achas que o que o Putin está a fazer não é correto? É isso que disseste? Ou estás a dizer que ele fazer a entrevista não é correto? Não, o que ele está a fazer não é correto, mas fazer Não. a entrevista é correto. Ok. Pronto. Ok? Então, E achas que não interessa ao método como a entrevista é feita? Imagina que, que é que tu, quer dizer chegas, com imagina método? que tu chegas lá, o Tucker Carlson chega lá e diga, olha, eu, antes de começar a entrevista, olha, eu vou-lhe fazer esta pergunta, isto e isto, e você vai ter que responder com isto e isto para propagar a sua ideia. E chegam e fazem a entrevista. Tu achas que isso é achas que é moralmente certo? não, acho que tipo, não deve ser. Acho que não deve ser tipo planeado. Ok. Mas acho que ao mesmo tempo todos sabemos que é sempre planeado. Porque tu, para fazeres uma entrevista, eles vão dizer: se tu queres falar com o Putin, mostra-me as perguntas que lhe vais fazer. É sempre assim. Sure, ok. Principalmente em política. É assim, eu acho que em geral, quando tu vais falar com uma pessoa, nem precisa ser as perguntas, mas pelo menos os tópicos, à volta dos tópicos que vai lá estar. Mas quando são políticos, principalmente Sim. importantes. Com o Putin não imagino que já precisas saber as perguntas que ele vai fazer, sim. Sim. E não só, imagina, ainda há pouco tempo eu vi um rapaz que entrevistou, neste caso foi o Cristiano Ronaldo, certo? E a mulher que trabalha para o Ronaldo pediu-lhe tipo as perguntas todas e depois quando começou a entrevista, tipo eles concordaram com as perguntas Sim. e quando começou a entrevista ela tipo estava sempre a dizer-lhe para ele fazer perguntas sobre, neste caso acho que era um perfume que o gajo tinha lançado e tipo não o deixavam seguir as perguntas que ele tinha planeado, apesar de ele já ter feito perguntas sobre aquilo. Tipo, estás a ver? Pronto. Sim, Mas eu assim. acho que trata-se também um bocado de cena ética, que quando tu vais entrevistar alguém tens que ter um certo acordo antes dos tópicos que vão falar para não apanhar a pessoa desprevenida, porque ela se calhar não consentiu em falar sobre aqueles tópicos também, não é? Mas agora, estamos a fugir do assunto em questão. É mais ou menos assim, quando a pessoa que organiza a entrevista, neste caso imaginemos, o Putin chamou o Tucker Carlson, imaginemos, não é? Ele tem a governação da entrevista, do género, ele chamou o entrevistador, ele escolhe o que é que quer ser perguntado sobre. Pronto. Enquanto se, por exemplo, imagina que eu convido a ti, não é, para vir fazer a mim uma entrevista, não é? E eu vou te dizer a ti os tópicos que tu não deves mencionar. Ok. Mas se tu fores fazer uma entrevista a mim e não foi eu a pedir, foi tipo algo que aconteceu, tu podes fazer qualquer pergunta que quiseres porque não há restrição. Eu não governo a entrevista. Pronto, ok, mas isso é irrelevante, porque voltando ao assunto, imagina que até o Putin diz, olha, temos de falar sobre isto. Vocês acham que o que o Tucker Carlson fez, ou iria fazer nesse caso, seria correto ou incorreto? Eu acho que não estou a perceber bem a pergunta. sinceramente. Imagina o Putin diz, olha, aceito a entrevista, mas vamos focar-nos em falar sobre a história da Rússia, blá 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 blá. E tu vais-me fazer perguntas que eu vou conseguir fazer esta cena. Tu achas que o Tucker Carlson, ao saber isto, é correto ele ir na mesma? Depende, se o objetivo dele for falar da história da Rússia, sim. Não. Não é? Não. Por que não? Porque Se o objetivo da dever de um- entrevista for aquele, Mas é aí que tem a ver com o teu... Tu achas que se o objetivo da entrevista fosse o Putin dizer, olha, eu vou matar todos os pretos amanhã, à noite, no fucking clube do auditório do Porto, e ele fosse lá... e porquê ele que não fosse... pode ser na Rússia, mano? Porquê que ele tem que vir ao Porto? Pronto, foi o que me veio a cabeça, mas pronto, fazias isso, É mau. tu achas que seria correto? Mas o objetivo era falar sobre isso. Sei, Acho que mas, seria correto para avisar Mas os em- pretos a fugirem do... do auditório. mas em princípio, tu achas que espalhar esse tipo de ideia, que devíamos de fazer isso a essas pessoas, não é uma coisa boa. Por isso, apesar desse ser o objetivo do que queres falar, não deveria ser isso que tipo, não é moralmente correto participar nisso. Acho que não é uma questão de ser moralmente correto. Acho que é ética de jornalismo. Que toda a gente sabe que ele não tem.
Explica aí o teu ponto, então. O jornalista deve ser livre de fazer as questões que são mais pertinentes para o povo ouvir. E uma questão de história, assim, da Rússia, neste momento atual em guerras, não vai ser falar sobre a guerra da Rússia. Sim. Mas lembra-te também que... Um jornalista deve pôr as questões difíceis. Sempre Exato. é isso que é sempre posto. É isso que é suposto. É isso que eu estou a discutir. É, tu achas que ele ir lá de propósito e dizer perguntas não difíceis... Foi contra a ética do jornalismo? Foi errado? Exato. Não, mas isso eu defendi desde o E de uma início. perspectiva pessoal, moralmente também é errado, porque ele, sabendo isso, está voluntariamente a propagar uma ideia que vai causar danos. Em termos de profissionalismo, é errado. Agora, o que ele sente quanto a isso é com ele. Ou seja, ele pode achar que aquilo que fez está correto. Aliás, ele vangloriou o facto de ter ido lá e tudo o que fez lá foi correto. Tanto que ele ainda lá está e continua a fazer propaganda da Rússia. Ou seja, para ele tudo está correto. Agora, na ética, para os outros jornalistas que E trabalham... tu achas que é correto? Se eu acho que é correto aquilo que ele fez? Sim. Para mim, não. Pronto. É isso. Para mim, não. Mas ele, na ética dele, acha que está correto. Ok. E como é que tu achas que ele podia fazer de forma correta? Se ele soubesse que os moldes de ir à Rússia fazer entrevista ao Putin eram esses e que tinha que fazer questões não difíceis, a coisa certa a fazer é recusar. Ok. Concordo com isso? Tu? Assim, ok. Se calhar o ideal seria recusar, mas tipo, isso não é realista ao mesmo tempo. Repete que eu estava a ler o chat. Que ele devia recusar, mas não é realista? Não é realista. Porquê? Porque, tipo, se não for ele, vai ser outro. Se eles quiserem passar propaganda, eles vão sempre arranjar outra pessoa para entrevistar, certo? Sure. Pronto. Mas não faz com que E o ato eles seja correto? nunca na vida vão deixar alguém entrevistá-lo com perguntas que eles não queiram. Ponto. Ok. Sim, mas mas isto tu é como continuas a concordar que o ato em si é errado. Sim, mas isso não muda o facto que, tipo, o teu ideal, o que tu achas que é o ideal, não vai acontecer. Nunca. É assim, Ok. eles podem sempre arranjar alguém para ir lá. Certo? Por mais que desculpa. Por mais que tu digas que esta entrevista não foi planeada, estamos a falar de política. Não, estou a dizer tipo, Sim, imagina sim, sim. outra entrevista. Mas Por imagina. exemplo, o Presidente dos Estados Unidos. Eles dizem, esta entrevista vai ser feita de olhos fechados, por assim dizer, não é? Tipo, não fazem a mínima ideia qual é que vão ser os tópicos, etc. É mentira. Tipo, não é assim que funciona. É política. Mas a cena é, nós não estamos a falar do mundo descritivo, estamos a fazer prescrições. Nós achamos o que é que deveria ser correto. Eu digo-te que o deveria ser correto é ele, sabendo isso, não ir. E tu estás-me a dizer, ok, a prescrição, concordo, mas no mundo não é isso que acontece. E eu sei que não é isso que acontece. Isso é mesmo. Mas, em princípio, os seres humanos deveriam, por isso é que é uma prescrição, seguir isso. Percebes? Essa moralidade. Eu percebo o ponto de vista dele, atenção, que é a Rússia vai sempre arranjar alguém para ir lá fazer a entrevista, quer seja o Carlson, quer não seja o Carlson. Vai sempre arranjar alguém. Agora, foi como eu falei antes, na ética profissionalismo, quem aceita fazer essa entrevista com esses moldes, primeiro está a ser desonesto com a ética profissionalismo de outras pessoas que trabalham no mesmo ramo. E segundo, para mim, estaria errado. Sim, ele se calhar até achou que era errado. Se calhar. Vamos dizer que sim. Vamos Só que ele assumir pensou, isso, ok. Ele pensou, foda-se, ou vou eu, ou vai outra pessoa qualquer, mas vale ir eu. Ao menos Não, ainda é ganho, fama. eu ganho tenho algum dinheiro, quase- ganho fama, ganho tudo. Eu tenho quase a certeza que ele sabe que é errado. Sim, mas Ele voluntariamente escolhe dizer a informação errada. Deves dizer porque é que ele foi despedido da Fox News, por acaso? Por acaso não sei. Fácil, propaganda à Rússia. Pronto. Ele voluntariamente escolhe dizer informação errada e tenta ir contra o Estado da América e blá blá Queres blá. que eu dê já alguns exemplos sobre isso? É que vamos ter um Eu vou field day com isso. Vou dar um exemplo muito rápido. Ele pôs aquele vídeo ridículo dele ir às compras na Rússia. E tipo, olha aqui um carrinho de compras, eles têm, podes meter moeda sem carrinho de compras. Imagina isto na América. Eu, podes meter uma moeda e sem um Sabe cartão. aqueles carrinhos que vais ao Auchan e vais ao parque de estacionamento, eles normalmente estão presos um ao outro. Aquele quando eu Mete uma tinha 5 moedinha, anos. aquela coisinha sai, tiras o carrinho. Aquilo que eu E fazia ele quando descobriu tinha isso 5 anos. agora. Não, e ele tenta alegar que aquilo é algo que acontece na Rússia e nos outros estados não. Pá, nos Estados Unidos já há muita gente a comentar isto existe nos aeroportos. Portanto, eu sei que ele está a Não posso fazer de comentar, propósito. não estou lá. Ele sabe que está a dizer coisas erradas. Eu posso dar mais um exemplo, que foi outro Ele pode exemplo não que nós saber, vimos. pode ele ser ignorante.
Pá, ele, ignorante é de certeza, porque olha, ele vai às compras, ele enche o carrinho de compras e quando está a dar o checkout, aquilo dá 8.400 rublos, mas que é moeda russa, é que equivale a 103 dólares americanos, porque o rublo em relação ao dólar está muito baixo. E ele diz assim: estão a ver? E as compras na Rússia é mesmo barato. Eu consigo encher um carrinho de compras com 103 euros e com 103 dólares. E um gajo, ei, se calhar é mesmo barato lá. Até quando vais analisar os valores, 8.400 rublos é 2/3 do salário médio russo. Estás a dizer que do teu salário, 60% desse salário vai para encher um carrinho de compras. Mas eu aposto que isso, por exemplo, qualquer não, mas muitos, se calhar, turistas que vêm cá dizem o mesmo. E foda-se, a vida em Portugal é mesmo boa. Sim, caralho. mas Sim. olha, mas esse é o ponto. O que ele quis ignorante. mostrar, exato, o que ele quis mostrar é, na Rússia, porque o ponto que ele faz isto é, na Rússia a alimentação é mais barata que nos Estados Unidos. Esse foi o ponto que ele quis transmitir. E é, para Agora, ele é. pô, exatamente. Só que tu tens de pôr nos pés das pessoas que lá habitam. Por exemplo, tudo bem, um americano vem cá a Portugal, compra e acha isto muito barato. Mas para nós é difícil, é caro. Pois. Mas se nós formos à América vamos achar uma coisa. Tipo, é por aí. É essas coisas. Tipo, Pronto. é ignorância, é o mais alto nível. Então vamos imaginar aqui outro cenário. Calma. Fala aí só um bocadinho enquanto eu estou aqui a responder ao Scory. Ok, pelos vistos. Pois é, uma cena. Fala. Eu, por acaso, eu não cheguei a verificar se esta informação era verdadeira ou não. Já foi há se calhar um mês ou mais que vi. Supostamente, acho que não foi o Putin, mas foi alguém do governo ou exército russo que disse que se fosse preciso invadir Portugal, que invadia. Isso não foi um militar que disse isso. Isso foi um nacionalista na televisão. Pois. Que foi um comentário lá na Doar. Que ele Mas disse... por algum motivo específico? O motivo específico é que Lisboa é o ponto mais ocidental da Europa. O que ficaria mais perto dos Estados Unidos. Esse é o ponto. Eu não vou pronunciar porque não sei. Pronto, esse é o ponto. É que Lisboa é o ponto mais ocidental que existe da Europa e é o ponto mais próximo para eles dos Estados Unidos. Mantendo aquele ponto ali, conquistando, neste caso, Lisboa nesse aspecto, ficaria quase cara a cara com os Estados Unidos e conseguia proteger a partir daí. Porque a ideia da Rússia é contra os Estados Unidos. Basicamente é isso. É sempre foi. Desde a Guerra Fria que isto anda assim. Nada se alterou. Pois. E assim, antes, os Estados Unidos também estava contra a Rússia, mas acho que os Estados Unidos já passou dessa fase e agora está mais a tentar fazer outras coisas. E a Rússia está obcecada um bocado com esse tipo de O propaganda. Putin ainda. nunca avançou da guerra. Ele não fez bem. Assim, ele meio parte- que fazia parte dessa altura. Exato, ele não fez a trabalhava parte dessa altura. Mas ele sabe as ideologias dessa altura. Pois. Ele era ex-agente KGB. Ele tem intruído nele o antigo Pois, e pelos personagem do vistos, comunismo. O meu cérebro está a parar com esta última mensagem. Eu não consigo entender o que é que ela quis dizer. andas a leste nas notícias. What the fuck? Porquê Well. que eu vou tentar corrigir isto? Por acaso não. Léo. Porque anda muito Covid por aí, é isso? Hã? Anda muito Covid por aí, é isso? Fodido, a água está É assim. nada, mano. Eu sou o único que está lúcido aqui. Eu mas- sou o único que estava a tentar tipo, corrigir. Andaste e depois tipo, continuava a não fazer sentido. Andas a leste. Ou andas. Andas longe das notícias. Mano, juro, estou todo Pronto, cego. Ah, mano. Pronto, voltando ao hipotético que eu ia fazer há bocado. Sei. Imagina que não é o Tucker Carlson. Imagina que somos nós os três que nos tornamos bué famosos, estás a ver? Com 10 mil pessoas a ver por segundo. 10 não, mas pronto. E nós decidimos, ok, o que é que dizem de trazermos o Putin aqui para termos uma conversa com ele? Qual é que seria a forma mais moralmente correta ou ética de interagir com ele? Interagir com o Putin. Sim. Porque imagina, eu acho que tu dirias que se trouxéssemos aqui o Putin e deixássemos o Putin falar incontestado durante 10 minutos, que seria mau. Sim. Mas se calhar há alguma forma correta sequer? É isso que eu quero chegar. Primeiro tinhas de lidar com ele com profissionalismo. Debates legislativos. Com aqueles moderadores. Ui, Esquece. que qualidade. Porque, tipo, se vais entrevistar alguém, tu nunca podes ser 100% biased. Entendes? Aliás, nem deves ser biased, deves ser sempre imparcial. Mas deves sempre pôr as questões difíceis. Mas nem é um caso de entrevistar. Imagina que queres só conversar com ele ou debater com ele, ou seja o que for. Até posso entrevistar também, pronto, força. Bater com ele é impossível. Pois porque ele fala russo também Exatamente. é complicado. Mas mesmo que ele falasse inglês, é muito difícil. Porquê? Impossível, não é? Depende. Porque Eles o conseguiram debate, fazer uma entrevista. Eu acho que consigo ver onde é que eu debatia, mas vou deixar de dizer. o debate não ia correr bem. Porque quando é um debate, tu és muito forte com as tuas ideologias.
E as ideologias que tu tens, as ideologias que ele tem, supostamente, contrastam exatamente uma com a outra. Então o debate não ia correr muito bem. Ia parar logo no início. Falar com ele seria falar com um psicopata. É das coisas mais estranhas que podes ter, porque vais conversar com ele, o ideal até pode ser fluido, mas tu nunca vais andar perto do tema onde tu queres, porque ele consegue sempre desviar a conversa. Enquanto numa entrevista, tu podes ver exatamente o ponto em que podes ajuizar se é verdade ou falso. Faz uma questão difícil, e se ele responde, ou se ele não responde, ou se foge à questão. Fugindo à questão, tu tens parcialmente uma resposta. Mesmo que ele não diga, tu tens parcialmente uma resposta. E já acho que fazer uma entrevista é mais fácil porque tu nunca pões os teus valores em cima. Tu metes ali tudo imparcial e falas com ele. Faz uma questão difícil e vês se ele responde. Mas tudo com base no mútuo respeito. Enquanto conversa vai sempre dar errado e debate, por norma, é como vês nos debates legislativos. Nunca acaba bem. Por isso... Os debates acabam sempre com alguém a berrar. Eu não chamaria. Eu não chamaria o que se passa em Portugal um debate. Aquilo é mais uma javardice, é o que eu gostava de chamar. Uma discussão amigável. Porque eu gostava que, em princípio, o debate, eu gostava que houvesse uma base mínima de facto nela. Que aí? Também. E que não houvesse tantos ataques pessoais. O que eu acho que se passa muito em Portugal. Mas tu não digas nada. Eu antes de vir para cá estava a ver o Pedro Nuno Santos contra o André Ventura. Antes de vir para cá mesmo. E eu estava a ficar parvo. Os primeiros 2 minutos do Pedro Nuno Santos é um ataque direto ao André Ventura que é só doloroso. E depois, claro, continua por aí fora. Mas... é muito complicado. Mas bem. Então, esta questão da plataforma e tal, qual é a tua opinião? Pedro, vamos começar por ti. Não, vamos começar pelo Keep. É melhor. Anda Keep. Senão senão o Pedro fala e ele diz, concordo. Okay, é melhor começar assim. Sou muito persuasivo. Qual é a tua opinião na opinião que certas pessoas seguram de que tu não deverias propagar não devias sequer dar espaço a estas pessoas falarem, as pessoas mais radicais, fascistas, whatever, de terem esta plataforma para falar, porque se não falares com elas eventualmente vão desaparecer no espaço. Por exemplo, imagina aquele gajo que faz o podcast quando convidou o André Ventura. Há quem diria que é errado sequer ele estar convidado o André Ventura porque devia deixá-lo estar na sua irrelevância. É assim, imagina, mesmo que tu ou alguém que tenha uma plataforma grande, certo? Que pode atingir milhões de pessoas, não vá, neste caso, falar com o Putin, certo? Sim. Eu acho que isso não muda nada se ele realmente quiser comunicar para o mundo. Porque ele basta, se calhar, pegar, até gravar com o telemóvel dele e publicar numa rede social qualquer, ou até passar na televisão russa, eventualmente vai passar para cá. Porque, tipo... eu não gosto desses argumentos do eventualmente. Porque imagina... Não, o que eu quero dizer com eventualmente não vai passar em direto para cá. Porque imagina, se calhar... Mas alguém vai transmitir para nós. Se calhar, eventualmente, as mulheres iriam ter começado a trabalhar e tal, mas a Segunda Guerra Mundial levou que fosse mais rápido. O que eu quero dizer com eventualmente em vez de vir em direto, se calhar no dia a seguir, ou antes até... O problema é esse, tu estás a justificar o que devia de acontecer com base no eventualmente vai acontecer. E isso é um bocado coisa, é o que eu não gosto. O que é que achas sobre isso, Pedro? Percebes o que eu quero dizer? Em cerca da plataforma a pessoas se é bom ou se não é, assim, se as pessoas se devem deixar na irrelevância. Sobre o que ele disse. Boas. Se é que prestar atenção ao que ele disse. Eu estava a prestar atenção ao que ele disse, só que é aquela cena, estava a pensar na minha opinião, mas é aquela coisa. Dá-lhe flame, força. Destrói-o. Que é tipo... Scorpio. Tudo bem, é capaz do Putin, mesmo que ele quisesse, passar para cá a informação de qualquer das formas. É verdade. E é assim, o que eu acho é, tu deves sempre dar, tu nunca deves censurar essas pessoas. E porquê? Porque senão vai criar com que aqueles pequenos seguidores daquelas pessoas formem, não uma aliança, mas como se fosse um grupo. Um echo chamber. Quase um echo chamber, sim. Mas depois esse echo chamber começa a alastrar. E deixa de ser um echo chamber, passa a ser um nut chamber. Ela não percebe o lore. Coitada. Pronto. E começa a aumentar. E com esse problema, cria as coisas que eram mais fáceis de deixar-se ele falar. Porquê? Porque muitas vezes essas pessoas, quando falam, não dizem nada em condições. E às vezes é melhor deixar essas pessoas falar. Porquê?
Como é que o Chega foi criado, por exemplo? Um exemplo. Como é que foi criado? À base da censura que lhe foi praticamente feito. Desde que o partido foi criado até agora, tudo o que eles quiseram fazer era calar o Chega. O tempo todo. Sempre quiseram. O que é que aconteceu a esse partido? Como estava sempre a ser calado, as pessoas queriam ouvi-lo. E mesmo que ele dissesse a maior barbaridade do mundo, a pessoa queria ouvi-lo. E ele depois, claro, juntou-se ao populismo e conseguiu crescer o partido. Mas talvez tivesse-lhe dado uma voz desde o início, talvez não teria criado o partido, não teria sido necessário. Sim. Ou se calhar caía por terra. Às vezes os maiores problemas criam-se quando tu fazes censura desses mesmos tópicos. Olha, porque as pessoas veem a censura e pensam, se eles estão a censurar, será que o gajo disse realmente algo de certo? Porque é que estão a censurá-lo? Se é assim tão estúpido, vocês deviam ser capazes de dizer porque é que é estúpido. Porque é que sim, estão a censurar, exato. Não há justificação quando nos censuram. Olha o caso nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Estás a tentar esconder a verdade. Exato. Por exemplo, antes de Martin Luther King, tudo o que uma pessoa de cor dizia na América era irrelevante. Era logo, é um escravo, não tem direitos nenhuns. E estavam sempre a censurá-lo. E a partir dessa censura foi criado vários movimentos famosos. A marcha do Martin Luther King, por exemplo, em que ele ia bater às portas e o pessoal todo aderia. E só piorou quando o censuraram de vez. Quando o mataram, foi quando eles conseguiram fazer a revolução completa dos Estados Unidos. Ou seja, por vezes, a censura provoca acontecimentos que poderiam ser muito bem ou não apagados, mas torná-los menos relevantes se deixasse as pessoas falar. Ou mais relevantes se essa pessoa de facto tiver razão. Numa ótica censura nunca é boa. Porque quando censuras, dás ás a poder criar coisas que talvez não são as mais ideais. Ok. E isso leva-nos a outra questão. Ok? Que é a seguinte. Quer dizer, antes de ir para aí. Esqueceu-se, não quero admitir, então. Não, queria falar de outra coisa. Mas agora estás-me a fazer esquecer da outra coisa que eu queria falar. Scotty. Scotty disse boas noites e cagam-te uma tosta, bro. Portanto, já. Yeah. É que anda falso. Mas pronto, esqueci-me da outra coisa que eu ia dizer, por isso vamos voltar ao tópico principal. Pronto. Isto leva-nos. Este é o moderador dos debates, não é? Estes chouriços é que estão sempre a fazer isto, olha, não me deixam falar. Mas pronto, isto leva-nos a outra questão. Se tu achas que praticar qualquer tipo de censura é errado, tal como a Constituição Portuguesa também acha, sim. Qual é a melhor forma de lidarmos com desinformação? Pesquisa. Porque eu acho que uma boa parte do que alguns governos estavam a tentar fazer era simplesmente tirar desinformação da internet, quando foi o Covid, por exemplo. Sim. E como podemos ver, os resultados não foram os melhores. Acho que a resposta é super simples. Vamos lá ouvir. Mas fala para eles. Okay, não é? Tipo, a melhor maneira de derrotares desinformação é combateres com informação. Tipo, certo? É mostrar factos. Tipo, isto que está errado porque isto foi assim, ou aconteceu assim, ou... Pronto, e quando eles apresentam-te com factos também? Um deles tem que estar errado. Certo? Supostamente é desinformação, um deles tem que estar errado. Mas como é que sabes que está errado? Através da... Pesquisa. Informação. O que é pesquisa? É informação. Pesquisa e transparência. Exatamente. Porque eu acho que que uma coisa que Portugal falta é... Os debates falam muita coisa e depois tu dizes, ok, será que isto que ela está a dizer tem razão? E tu procuras ver a base daquilo e não consegues encontrar. Ou se tentas encontrar, tens que ir ali por umas palavras para estás a reunir um puzzle para encontrar aquilo. É como a Fantasy Queen diz. É abrir um navegador lá no ecrã, no meio do debate, ChatGPT a perguntar. O ChatGPT se aprovar, está correto, filho. Nem sempre. Está correto? É o observador do mundo. Mas pronto. É o ChatGPT. Lidar com misinformação ou desinformação será pesquisa. Mas precisas de ChatGPT Plus. Tu quando vais e vês uma notícia, tu nunca podes levar essa notícia como 100% correta. Tu tens de sempre pesquisar. Tens de sempre dar o não benefício da dúvida, mas tens de criar dúvida. Será que isto é verdade? Deixa-me ver. Vou pesquisar, vou tirar as minhas conclusões. E vou encontrar aquilo que eu exatamente pretendo. Que é a resposta ao problema. É verdade ou é mentira? Uma cena completamente espontânea. Sim. Eu acho que uma das coisas que é capaz de levar a desinformação é que hoje em dia as fucking, como é que chama? Os jornais e essas coisas todas, eles sentem-se incentivados a mandar títulos que são bombásticos. Sensacionalistas. Por exemplo, o André Ventura, ministro da André Ventura diz que é fascista. E tu abres aquilo e dizes, e depois diz o oposto, e diz o contexto lá dentro, ok? Por isso, teoricamente isso não é desinformação,
mas leva a pessoas a começar a ter ideias que depois, se calhar, vão publicar algo ou partilhar algo, que isso aí já torna desinformação. Eu acredito que muita gente nem lê, tipo, o texto detalhado, por assim dizer. Não, Lê o título. E depois, Isto há várias fases, ok? e depois dá merda. Isto há as por assim dizer. pessoas que vêm... Vamos passar pelas fases. Há as pessoas que veem um TikTok com o André Ventura a mostrar assim uma foto e dizem, ok, ele tem razão. Há pessoas que veem... Desculpa, antes de interromper, ou aqueles TikToks em que mostram o André Ventura em fofo Calma, mode. porque é que estão a falar do Que André é aqueles Ventura? coraçõezinhos. Calma, caga no André Já Ventura. viste isso? Não podemos estar sempre a falar do Desculpa, mas André já viste Ventura. isso? Já viste Parece que isso? somos biased. Não, mas não é Exato. isso, mas já viste isso. E sou, ok? Mas, Isso está muito engraçado. mas Desculpa, também está sou muito bias engraçado. contra o outro, Não ok? vi. Vamos falar da Mariana Mortágua, é assim que ela se chama, não é? Vamos usar essa como exemplo. Não vamos Outra falar de pessoa outra com coisa. doença A minha mental. avózinha. Outra pessoa com doença mental, ok? Pronto. Vamos usá-la como exemplo. Ela chega lá e diz: a rent control, tetos máximos para rendas é a melhor cena sempre, ok? E tu dizes, bro, vamos lá ver isto. TikTok, bué da fixe. Ela tem razão. Nível 2. Ela apresentou esta imagem a dizer que rent control é fixe. Deixa-me pesquisar aqui um artigo. Título do artigo. Rent control é bom. Concordo. Nível 3. Abre o título em vez de só ler e olha para o texto. O cérebro dá-lhe assim um espasmo, estás a ver? E tipo, só corta as partes que gosta. E depois o nível... Estás a ver aquele meme que é tipo o cérebro a evoluir, a ficar mais velho com o tempo? É, a pessoa lê todas as palavras. Uau, bro. Que choque. Eu acho que o passo 3 não é bem assim. Eles olham para o texto, veem que é grande e dizem: o título está bem resumido. Assim, acho que é bom. Perfeito. Porque tipo, se fores a ver artigos, eles até podem ter títulos literalmente diferentes. Um pode ser Mariana Mortágua é a maior comunista do mundo, quer meter aqui propriedade social para todos, acabar com os privados. E o outro pode dizer, Mariana Mortágua quer que os privados comecem a comandar o mundo. Abres aquilo e, em princípio, os factos que estão mesmo escritos no artigo vão ser muito parecidos. Agora, a maneira como eles interpretaram para o título é que é diferente. Yeah. Uma Por isso cena, nem interessa muito. como a Fantasy Queen disse, depois chega o Zorlak. Vocês já viram o do Zorlak? Eu já estou farto desse clipe. Oh, mano, foda-se, Não parti-me faço a ideia rir com de aquela merda. É que ele... Desculpa, a reação é engraçada. Do facto, é engraçada. Mas não achas que é chato? Que sentido? Ele está a ouvir, para. Está a ouvir, para. E ele Uma assim, coisa- e a É assim. educação? A primeira palavra que o Rui Tavares vai exercer é e ele para. Ele vai dizer educação, caralho. Isso irritou-me um pouco. Ele vai dizer educação. Ele para, e assim, e educação, caralho, e habitação. Quando ele para o vídeo, o Rui Tavares vai dizer Estás a falar de quem? Tá- o Zorlak. O Zorlak estava a ver debate. os debates legislativos, certo? Yeah. E depois, basicamente, o gajo não falava de nada de jeito que o nosso país Estava a falar, se tipo, deveria destacar. biodiversidade. Que Biodiversidade. gajo? O Rui Rui Tavares do Tavares. livro. Estava a falar de biodiversidade e essas merdas. Que tipo, energia limpa e assim. Sabe- Que interessa, mas se Peraí. calhar não interessa tanto porque não é educação. Isto não e tem a cenas ver com o tópico principal, muito por isso eu vou dar assim um comentário rápido. Mas, segundo os debates que eu vi, os partidos de esquerda de Portugal são uma ganda shit. Bro, what the fuck? Eu não entendo. E eu considero-me mais para a esquerda, mas não nesses sentidos, ok? Aliás, eu nem sei se há algum partido de esquerda em Portugal que eu seja Que apoies. 100% ou 70%, não sei. Tenho que ver melhor. Mas eles são completamente malucos, ok? Eu não sei o que é que se passa aqui. Os de direita também não. Também não vai muito longe. Mas bem, Como nós estávamos a dizer, depois, como ele não está a falar nada de educação e habitação, o Zorlak está a começar a dar ganda redes. Está a começar Yeah. todo maluco. sim. dou Só essa- que ele para o vídeo exatamente momento. quando o Rui Tavares diz porque ele vai dizer educação. Que ele disse e ele para o vídeo e critica ele não falar de educação e da habitação. Ele vai falar, está a Isso seguir. Ele deu concluding. Pá, isso Exatamente. Mas tipo, mas assim, mas uma coisa é certa, Tem ele piada. devia começar É com verdade. educação. Olha, atenção, ele tem E cenas razão. importantes. Atenção, o Zorlak tem razão. Agora, o que me dá trigger é, ao início assim, em que ele para ali, mano. Foda-se. A primeira vez que eu vi, o Zorlak tem razão. A segunda vez, Exato. tipo, espera aí. A terceira, e eu, puta que pariu. A quarta, e eu, ele vai falar, caralho, deixa eu Não, falar. mas eu continuo a achar que de certa maneira ele tem razão. Tem, ele devia começar com educação, Devia começar habitação logo e depois ia com o as cenas resto. importantes. Eu Assim, vi com o é, resto. óbvio que eles todos deviam de... Na minha opinião, eles fazem uma pergunta. Olha, gostas de cães?
E sim ou não. Não é dizer, gostas de cães? Sabem, eu há 10 anos atrás, eu acho que a política que o PS fez de pôr os cães na varanda era horrível. Não é o PS, o PAN. De não deixar os cães na varanda era horrível, não sei o quê. Mas eu perguntei-lhe se o senhor gosta de cães. Calma. Bro, responde à puta da pergunta. Tipo, tens 15 minutos. Calma, Aqui ainda por cima eles pera, têm isto é 15 importante. minutos. Isto é importante, isto é importante. Quer dizer, nem 15. O meu cãozinho fofinho, ele não pode estar na varanda. E o PS na altura, olha, mas você vai falar de imposto social ou não? Calma, isto é importante. Estou aí todos os debates. Mas pronto. E, tipo, todos os Devíamos, debates. se calhar, voltar ao tópico não. principal, não? Sim, vou só dizer um último comentário e depois não vos vou deixar falar, vou usar os meus poderes como moderador e pronto. É que tipo, imagina, eles são políticos, Para o poder à cabeça. eles são políticos, deviam saber de retórica e de, pronto, de falar e blá blá blá, como convencer as pessoas. Como é que eles não se apercebem que quando são perguntados uma pergunta simples e vão dar uma volta à França, só estão a fazer os espectadores pensar, este gajo não quer responder, tem medo de responder. Todos os partidos são assim. Eles pensam, o português é burro, o que se calhar não é muita mentira, mas, Não está 100% mas errado. estamos a evoluir. Mas estamos a pronto. evoluir aos... Pronto, agora, como eu disse, vou usar aqui os meus poderes moderadores, ok? Não. Ok, eu cortei-lhes a voz porque vamos ter que voltar para o assunto, ok? Mas antes de voltarmos para o assunto, temos aqui uma questão de uma viewer que está censurada, que eu já queria ter perguntado há algum tempo, mas eles não se calam, coitados. Ela diz, então, essa água agora está limonada ou continua água com limão? O que é que vocês têm a dizer? Não está aí, ela disse que está censurada. Eu tento. Como é que está censurada? Porque não consegue falar no chat, não tem conta. Olha bem, ok. o que eu tenho a dizer é isto sabe uma água com limão na limonada. Exato. Toma! Foste derrotado, então. Não, porque após provar isto sabe uma água com limão. Exato. E não a limonada. E é horrível. Também estás a ver isso. Porque é a única fonte de hidratação que aqui tem. Toma. Está vazia, Zé. Ok. Tenho água normal também atrás de ti, Pronto. se quiseres. Agora, Água normal atrás de ti, se quiseres. agora, uma coisa importante que eu acho que temos que, temos que E- definir muito rápido, ok? Não, eu não bebi da garrafa. Eu usei copo também, por isso é na boa. Coisa que temos que definir muito rápido. O que é liberdade de expressão para vocês? Ou o que é que vocês defendem em termos de liberdade de expressão? Vamos começar aqui pelos mesmos motivos apresentados antigamente. Ou seja, basicamente, ao bocado estavas a dizer se, por exemplo, deveríamos, de certa maneira, impedir, por exemplo, neste caso, o Putin de falar sobre certas Ok? coisas. Não, calma. Eu quero explicar. Estás a fazer o que uma estás da Rui Tavares. Não. ok? Eu estou a ver. Eu estou a tentar responder à tua pergunta. Eu já mas vi estou a esta responder com semana isto. toda. Já vi esta semana toda isto. Ou seja, eu acho que se tu o impedires de falar, certo? Sim. Estás a censurá-lo. Se estás a censurá-lo, não estás a dar liberdade de expressão. Ou seja, na minha opinião, se queres ter liberdade de expressão, tipo, toda a gente pode dizer o que quiser. Ok. Ponto. Tu achas que quando... Imagina que eu estou aqui a conversar contigo e tu me interrompes, achas que me estás a censurar a minha liberdade de expressão? Depende. Se depois nunca mais te deixar falar, sim. Então tu achas que se o Salazar dissesse, olha, durante 20 anos vocês não vão poder falar sobre isto, mas após esse tempo passar... Não. Isso é censura. Certo? Porquê? É isso que eu quero descobrir. Porque é durante bastante tempo. Tipo, não é durante, se calhar, 20, 30 segundos ou um minuto. Ok? Tipo, eu não estou a tentar que tu... Ou seja, eu não estou a tentar que tu passes a tua ideia ao público. Eu estou a tentar, se calhar, acabar de formular a minha. Ok, então o tempo não é relevante. É a intenção, que é tu não queres... Sim, Tipo, não queres que eu passe a ideia ao Eu público, acho- é diferente de tipo, queres só apresentar a minha e depois podes apresentar a tua. eu acho que o tempo também pode ser relevante. Eu, se nunca mais acabar de explicar a minha e tu morreres, né? Se calhar censurei-te um bocadinho. Debatível, mas pronto. Ok, mas pronto, voltando à questão, porque eu não sei se percebeste, fizeste a tática de Rui Tavares. Qual respondi. é a tua definição de liberdade de expressão? Eu respondi. Mas dá de uma forma concreta para os viewers entenderem. Ou seja, a minha... qual foi a palavra que disseste? Definição de liberdade de expressão é qualquer pessoa pode falar do que quiser sem problema algum, basicamente. Ok. Tu, Pedro. É a liberdade, como a palavra diz, a liberdade de te exprimires. Ou seja, se tiveres alguma queixa, se tiveres alguma coisa a dizer, alguma coisa a criticar, qualquer coisa, podes assim o fazer.
porque és livre de o fazer. Pronto. Mas é assim, a outra pessoa também é livre para te mandar para o caralho. Ok. E te É ignorar. liberdade Mas- de expressão. Isso é liberdade de expressão. Voltando ao top... Sim, mas se calhar há pessoas que tipo, dizem um pouco tipo, eu tenho liberdade de expressão, ou seja, tipo, tens que me ouvir até ao fim, por exemplo. Mas pronto, voltando para mim agora, para dar a minha definição. Porque eu estive a pensar com isto, eu acho que ao início concordava com o Keep, que a liberdade de expressão é tipo, sempre, não tem exceções. Só que se vamos a ver, liberdade de expressão é um direito, ok? E também temos direito à vida. No entanto, se alguém te tentar matar, tens o direito também de defender a tua vida e matá-lo de volta. Ou seja, a liberdade de expressão acaba por ser o mesmo, que é quando ela se intermete com outros direitos que tens, aí já tens que acessar por isso, percebes? Queres dar um exemplo? Não sei se é censura, por exemplo, apelar à violência. Imagina 6 de janeiro, por exemplo, em que o Donald Trump diz, olhem, temos que entrar lá no Capitólio e forçar o Milley, através da força das armas, acho que não foi isto que ele disse, mas imagina, um cenário inventado, a força das armas a cancelar a eleição do Biden e fazer-me a mim. Eu acho que provavelmente aí já é errado, porque tu estás a comandar pessoas para cometer um ato de violência que vai contra o direito da outra de ter a sua integridade física e por aí fora. É dependente das leis. Ou seja, tu podes exprimir-te, mas tens que arcar com as consequências. Eu acho que isso é diferente, acho que não tem nada a ver com liberdade de expressão, por assim dizer. Por exemplo, Porque imagina, ele está a incentivar violência, isso não acaba por ir para crimes, e assim. Exato. Ou seja, ele tem todo o direito em dizer, tipo, bora matar o Donald Trump, por exemplo. Sim. Agora, Pronto. ele tem que sofrer as consequências. Exato. É por isso que Mas ele existe a foi lei. livre de o dizer. É por Então, isso que ele existe é a lei livre da- de o dizer, Sim. ok? É liberdade de expressão, só que uma pessoa pode argumentar que depois, ao levar com as consequências, estás a levar censura, porque afinal não podes dizer o que disseste antes. Não, mas tu disseste antes, a liberdade de expressão é um direito. Sim. Prontos. Qual é a questão? Imagina que nós decidimos Qual é a que... diferença entre direito e dever? Direito- Não tem Eu só fiquei meio chocado porque eu não acho que seja relevante, Saíste do mas... Não script, acha? caralho. Não. Aqui não há Eu sou livre de dizer o que eu quiser. Não é? O dever supostamente é a obrigação que temos para uma sociedade ou uma pessoa, Sim. blá blá blá. Exato. Direito é algo que nos é dado como direito de fazermos parte dessa sociedade. Exato. Algo Tu não intrínseco. deves apelar à violência. Sim. Mas a questão... Mas tens o direito de o fazer. Que é a liberdade de expressão. Sim. Quando o direito se intromete com o dever, há choque. Por isso é que há crimes. Por isso é que há leis. Exato. Mas digamos que no... Ou seja, nunca pode ser... Desculpa lá, mas nunca pode ser considerada censura. Porque Depende. tu infringiste um dever. Sim, A mas, partir do momento que infringes um dever, tens que arcar com as consequências. mas isso é muito aleatório, porque imagina, no estado de Salazar, ele diria que tens liberdade de expressão, só que tens o dever de não exprimir ideias contra o Estado. Por isso, ele diz que vais poder exprimir, só que aqui já vais estar a ir contra o teu dever, que é de não falar contra o Estado. Ou seja, vais ser perseguido depois, mas continua a ser censura. Mas tens direito à crítica. A crítica não é contra o direito. Na ideia de Salazar, sim. Não, a partir do momento que tens uma pessoa que não te deixa exprimir aquilo que tu queres, uma crítica, dessa forma, certo? Tu estás a sofrer uma censura. Ele está a Pronto. censurar de não te deixar dizer. Mas tu não estás a infringir nenhum crime pela lei portuguesa. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, pela lei, assim, tu não estás a infringir nenhum crime. Eu que se quiser criticar o governo, eu posso criticar o governo. Agora, o governo, se me quiser oprimir, manda a polícia para cima de mim e eu não posso dizer mais nada. E desapareço da face da terra. Certo? Mas isso é uma censura. Isso sim é uma censura. Agora, se eu for dizer assim, acho que aquela raça toda devia ser exterminada. Essa é uma coisa. Isso é o meu direito de expressão. Agora, se eu disser, vamos bater naquelas pessoas, eu estou a incitar a violência. Isto é Sim. crime. Apesar de eu ter o direito de me expressar, eu estou aí contra um dever, que é não deves incitar a Porque violência. segundo a lei não deves. Na lei não deves. Pronto, e o que eu estou a Mas dizer na tens ideia de provas que na lei... Salazar, a lei seria aquela. Que é não deves... É um isso. Estado opressor, são coisas diferentes. Pois, mas é esse o argumento. Alguém diria que está-se a ser opressor também na censura na liberdade de expressão. Tu estás aí contra os deveres impostos pela sociedade, vamos por assim, pela sociedade. Se formos ver no tópico da Salazar, a sociedade que está imposta
talvez, pronto, posso estar aí razão. Se for ver a sociedade em que está imposta na altura, tu tinhas o teu direito e o teu dever, e o teu dever é não insultar o Estado. E o teu direito é a liberdade de expressão até insultar o Estado. Insultas o Estado, vais dentro. Uhum. Mesma coisa aplica-se agora à sociedade hoje em dia. Tens um dever e tens um direito. Tens direito à liberdade de expressão, mas se vais contra o dever, tens leis para cumprir. Ou seja, isso de certa forma acaba Não por é ser Acho que depois vai ter a ver... Podes Não é dizer, censura. podes dizer que é censura, mas não é uma censura que seja Não é errada. censura, é contra o... Nós falámos agora um bocado, eu falei agora em sociedade, certo? Tu falaste em tempo de Salazar, poder fazer o mesmo. Uhum. Mas vai no meu ponto, que é, repara, hoje em dia tens o direito à liberdade de expressão e tens os deveres a cumprir. Quando os dois chocam, é por isso que existem leis. E disseste, e no tempo de Salazar? No tempo de Salazar ele pôs, o dever é não deves falar mal do Estado. E o direito que tens é a liberdade de expressão. Se essa liberdade de expressão for contra o dever que ele impôs, tens um crime, tens uma pena a cumprir. Uhum. Logo, não é censura, é lei. Pronto, sim. A liberdade de expressão vai até onde o teu dever te deixa. Então tu achas que o que ele fez também não era censura? Naquela sociedade, se formos a Não falar é. em sociedades assim, pelas leis que tu falaste, não é. Mas como todos sabemos, claro que é. Mas Porquê? se formos Porque a as falar pela pessoas sociedade discordavam assim... da lei. Exato. Agora, se tu me disseres, eu concordo com a lei, mas acho que isto é censura, estás a ser hipócrita. Exato. Essa é que é a cena. Certo? Peut-être. Peut-être. Mas pronto, qual é... Mas queres explicar melhor a diferença entre direito e dever, já que perguntaram? Eu acho que já disse há bocado. Mas podem não ter ouvido, por isso é que perguntaram, se calhar. Se quiseres resumir. Não sei quando é que o comentário foi, mas basicamente Foi disse que depois. direito é algo que nos é dado por, pronto, neste caso somos seres humanos, em princípio temos um direito fundamental à vida, blá blá blá. O PAN diria que os animais também têm. Sim. Tu não? Um dever é algo que, participando na sociedade, temos um dever para com ela também. Porque não podemos só ter os benefícios que são os direitos, também temos deveres para com elas. Exatamente. Por isso é que isso faz-me lembrar do tópico que discutimos com o Kip do outro dia, que era o serviço militar obrigatório, que ele foi dar ao exército, que é tipo, a sociedade dá-nos certos direitos, mas o Kip disse que acha que se fosse para a guerra, ele não queria ir participar na guerra. Só que a participar na sociedade, estamos a receber estes benefícios todos, e quando um dia a sociedade Temos precisa que de nós, retribuir à sociedade. temos esse dever. Acho que tem a ver com isso. Mas pronto, isso não interessa. Assim, Isso eu é... acho que não gostaria de ir, mas provavelmente iria. Ok? Gostar e ir são coisas diferentes. Sim, claro. Eu também não gostaria de ir, mas é o meu dever, portanto... eu Pois, fiz estar em então. casa em paz, não é? Obviamente. pô. E é como isso for introduzido para esse sistema, até funciona. Isso, por exemplo, nós no estado de Salazar poderíamos não gostar o facto de não podemos criticar aquilo que ele faz, mas temos que ter o dever de não fazer Sim. dentro Depois daquela sociedade. E é por iria- isso que aqueles que vão contra o dever ou contra a lei são os foras da lei. Que neste lado foram os que libertaram Portugal da ditadura e como nós sabemos, ajudou imenso. Saímos dessa parte aí completamente errada da opressão, mas nós sabíamos que todos somos oprimidos. Agora, a maior parte estava em conformidade com a sociedade, não ia contra os deveres. Estava apenas ali regente dos deveres. Os únicos que saíram de lá foram os revolucionaristas que conseguiram sair desse estado opressor e que fizeram contra o dever daquela sociedade e derrubaram a ditadura. Yeah. Mas podes implementar isto tipo na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte é igual hoje em dia. Tu tens as pessoas que te cumprem os seus direitos, que é a liberdade de expressão, mas têm um dever que é não falar mal disto e têm que obedecer aos direitos de que lá estão. E até agora não há maneira de quebrar assim isso, que lá está. Mas pronto, então, avançando para a outra parte. Digam-me aí o que é que vocês acham, o que é que para vocês é desinformação? Começando pelo Kip à direita. Ok. Da maneira que estavas a falar, pensava que estavas a falar para o chat. Também podem dizer. Mas debatemos. O que é desinformação? Sim. Ou é uma pessoa que sabe que aquilo não é assim, mas assim, também convém ser uma pessoa que tenha uma plataforma minimamente grande, senão ninguém também dá ouvidos, né? Normalmente. Mas, ou seja, sabe que aquilo não está certo e mesmo assim partilha de maneira a dar a entender às pessoas que está correto. Pronto, estás a que precisa E de sabe que as pessoas intencionalidade. acreditam, sim. Ou ser ignorante, também. Pode ser ignorante, pode ser tipo, leu a thumbnail do vídeo, por exemplo, que eu no clickbait e partilhou para toda a gente. Tu achas que isso é desinformação? Tu achas que o que a pessoa está a fazer, ela está
Ela está a Ela está a desinformar. criar desinformação. Sim, tecnicamente já estava criada, ela está só a Deixa- partilhar. Pronto, ou seja, a pessoa está a cair no loop de desinformação, mas ela não está a criar desinformação por dizer, está a partilhá-la, certo? Sim. Por isso, onde eu quero chegar? Imagina que tu, na tua ideia, tipo, legitimamente não sabes nada sobre o quê? Deixa-me usar assim um exemplo mais moderado. Imagina que não sabes nada sobre a cidade do Porto. E tu dizes, olha, a estação de São Bento, os azulejos que lá estão foram feitos pelo Rodrigo Americano, um artista, certo? Mas tu legitimamente pensas que foi ele, certo? Tu achas que ao partilhares isso e as pessoas a verem estás a partilhar essa informação? Repete-se a última parte, desculpa. Vou resumir porque eu acho que dei um bocado de rant. Imagina que tu dizes a cena de São Bento, olha, tu leste um artigo que dizia que Rui Tavares foi quem fez os azulejos da estação de São Bento. Então tu partilhas isso. Tu achas que criaste a desinformação? De certa maneira, sim, por ser ignorante. Eu acho que a desinformação tem que ser criada de forma voluntária, porque senão, quando uma pessoa comete um erro a falar ou comete um erro básico, nós estamos a contar isso como desinformação e acho que é errado estar a incluir tudo no mesmo prato. A desinformação já estava criada, eu só a partilhei. Ou seja, ela provavelmente já... Quem a criou Então para ti foi informação. intencionalmente. Pronto, imagina que tu chegas lá e analisas os azulejos e tu chegas à conclusão, pronto, errada, mas legitimamente achas que sim, que foi o Rui Tavares que fez aquilo. Tu não leste em nenhum lado, tu chegaste lá e chegaste a essa conclusão. Sim. Sim, como por exemplo na altura a lobotomia era bom. Por exemplo. Tu achas que foi desinformação quando disseram isso? Não. Simplesmente não sabiam melhor. Pensavam que era aquilo. Pronto, ou seja, em princípio o que tu dizes de ser ignorante não é um fator que... Não. É assim, o que eu quero dizer com ser ignorante é... Nós temos existem provas no mundo que aquilo é assim. E no entanto, tu estás a dizer que é outra opção porque és preguiçoso se calhar para fazer pesquisa. Por exemplo. Eu tenho uma outra ideia. Por exemplo. Força. Para mim, misinformação é quando tu manipulas a informação dada para os teus próprios benefícios. Ou seja, tu lês a informação, mas tens uma crença e tu não queres acreditar naquela informação. Mas sabes que as pessoas que te seguem vão seguir aquilo que tu manipulares. Então imagina, vamos falar, por exemplo, da vacina das Covid, certo? A vacina da Covid é assim, olha, tem uma eficiência contra a Covid de 93%. Não é? O gajo pega nessa coisa assim, assim, olhem, não está 100%. Ou seja, pegou na notícia, que dizia 93% de eficácia, mas fez-la e adaptou-a de uma forma a que seja negativa. Tipo, Isso é misinformação. só 7% de nós vai com o caralho. Porque Isso está, isso é misinformação. porque está a tentar espalhar uma ideologia, uma ideia Exatamente. que até pode nem o favorecer, mas imagina que ele faz de propósito. Em princípio, quando faz de propósito é porque te favorece, não é? Sim, É claro. estúpido não fazer Ele isso. favorece a parte do anti-vax. E tu fazes intencionalmente sabendo que é errado. Mas tecnicamente essa parte nem é misinformation. É. Porque ele está correto. Simplesmente os outros dizem 93% funciona. E ele diz 7% não funciona. Mas está correto. Não está errado. Não, espera aí. Ouve. É quando tu usas, ele não diz 7%. É uma questão de perspectiva, simplesmente. Ele não diz 7%. Pois não. Imagina, vacinas têm 93% de chance de funcionar. E ele no título mete, as vacinas enganaram-nos, não têm 100% de chance de Tu funcionar. não viste os artigos que saíram? Que é, a vacina saiu para o mercado, não é? E tem 93% de eficiência. Eles, olhem, estão a lançar vacinas para o mercado que não estão 100% prontas. Agora, Exato. E tu pensas, fogo, não estão 100% prontas, deve estar o quê? então eu não 50% vou de tomar. sucesso? Então, tipo, a lógica é, eu não vou tomar a vacina, porque não é segura. E outras pessoas vão tomar. E depois, assim, imagina, aparece assim, dos 20 mil vacinados, não é? Vejamos, de 20 mil vacinados, 19.870 recuperaram 100%, outras tiveram complicações. Mas isso são coisas que acontecem em todos os medicamentos. Sim. Todos os medicamentos têm sintomas adversos. Essa pessoa vai pegar naquela zona ali e vai criar do género. Olha, este número de pessoas morreu por causa da vacina. Quando provavelmente podia morrer de outras causas diferentes. Mas vai dizer que morreu por causa da vacina. Claro. Ainda hoje em dia acontece. Um jogador de futebol está a correr no campo
tem um ataque cardíaco. Não é nada novo. Não é nada novo no futebol ou no desporto. Acontece. É ataque cardíaco. As primeiras coisas que vão acontecer são pessoas a dizer: era vacinado? É a primeira coisa. Se calhar até foi o problema. Ou não. Percebe? Mas crias ali uma misinformação. Que a pessoa fica logo, ok, vacinas é mau porque ele teve um ataque cardíaco depois de tomar a vacina. Até pode não estar correlacionado. O pai dele podia ter problemas cardíacos e calhou o timing ser aquele. Mas automaticamente vais misinformar as pessoas com esses dados, apesar de já existem milhões de dados que provam completamente o contrário. Isso para mim é misinformação. Ou uma das desinformação. coisas que a mim mais me aconteceu com os meus pais é algo que, por exemplo, eles dizem, porque eles liam isto em Facebooks e whatever, que Facebook, aquilo estava completamente horrível nessa altura, só o gajo a dizer javardice. Eu nem usei Facebook. Era gajo a dizer, porque é que vacinas são tão boas? Porque é que quando eu vou ao hospital metade das pessoas que lá estão são vacinados e outras metade são não vacinados? Isto, tipo... Provavelmente porque existe mais problemas de saúde. Nem é só isso. Imagina que eles estão lá por Covid, mesmo, só. Metade são vacinados, metade não são. Um cérebro de monkey, okay, ele chega lá e pensa, afinal, as vacinas não prestam para nada. Só que isto vai dar uma falácia de pensamento lógico, que é a falácia da frequência base. O que é que isto quer dizer? Pronto, eu estou aí com termos muito técnicos. Filosóficos. Mas é, por exemplo, eles pegam num grupo, como eu disse, tem 50% vacinados aqui e 50% não vacinados, ambos com Covid, o que é que se passa? Quando, na verdade, o grupo de vacinados é muito maior, são tipo 10 mil vacinados, e os não vacinados são só 100. Ou seja, os vacinados podem ter 3% de chance de ter Covid, só que eles são tantos que os 3% vão ser um monte de pessoas. Enquanto que os outros, se calhar 50% deles estão coisas. É mal interpretação e a manipulação de informação é o que cria a desinformação. Mas no assunto específico em que ele falou, eu acho que muita gente não sabe o que é uma vacina. Pensa que uma vacina é uma cura. É, exatamente. E esse não é o maior uma problema. cura. É a definição da vacina. Ninguém sabe. Tipo, uma vacina é basicamente, eles pegam numa amostra de... Vamos dizer que a Covid, eles pegam numa amostra pequenina, injetam-te com ela para o teu corpo aprender a combater e criar anticorpos. A de Covid não é bem assim, mas sim, é essa a lógica. A lógica é essa, Sim, mas acho que a vacina mas da Covid não funciona assim. a lógica Quer dizer, há uma que é é assim, mas Não as mais concordo. normais são mRNA. Mas pronto, não interessa. E acho que as pessoas não sabem isso em geral. Tipo, pensam que é uma cura e depois tipo, tu vacinas-te e apanhei Covid. Foda-se, aquela merda não me dá um caralho. Não. Às tantas, se não tivesses tomado a vacina, tinhas morrido. Ou seja, os efeitos são 3 vezes mais fortes. Exato, é o que eu estou a dizer. Ou seja, a vacina não te evita de apanhar Covid. Apenas reduz os efeitos da Covid. É isso que faz. Só que a pessoa pega naquilo assim, vou tomar isto e nunca mais apanho Covid na vida. Não é isso que quer dizer. É uma coisa que a vacina da gripe. Há uma Exato. razão pela qual todos os velhotes, todos os anos têm que tomar a vacina da gripe. Não é por Nosso Senhor que essa merda acontece. É para o corpo deles estar constantemente habituado a trabalhar contra a gripe. E eu acho que já falei disto antes também, mas tipo, para mim é triste que as pessoas dizem as vacinas dos Covid apareceram muito rápidas, fizeram isso há um ano. Eu acho que é triste, as pessoas veem isso dessa forma. Nós devíamos estar mais contentes na nossa sociedade de estar a este nível em que consegue fazer algo assim tão espectacular Em pouco tempo. em tão pouco tempo. Imagina Porque é algo isto O muito ideal na era década de que 50. demorasse menos até. Isto mostra a tecnologia e o desenvolvimento de nós, não é? Acho que é que isto acontecesse na década de Mas parece 50. que Também Não, era isto- o mundo inteiro a trabalhar ao mesmo tempo. Sim, mas mesmo Há que assim. ter em conta. São muitos cientistas, Imagina que muitos isto laboratórios, acontece. Ok, mas imagina que isto acontece. milhões de milhões de milhões O que é muito bom, mostra que estamos Estamos bem numa evoluídos. comparação. Porque imagina comparação. esta mesma situação acontecer, eu vou dar já falei 3 vezes, imagina na década de 50 isto acontecer. Nem a medicina está tão avançada, porque ainda estamos ali com aquelas zonas ali, apanho uma febrezinha boa com o caralho, quase. E aparece esta doença assim, em 1950. Tu estavas fodido. Era esta altura do ano, ainda estavas em casa. É tipo a peste negra, basicamente. Era quase isso. Pronto, última palavra para passarmos à próxima parte. Mais alguém a dizer alguma coisa? Não, eu acho que Scotty eu acho Paneleiro. que é isso. Ok. Aqui, não... Oh, agressão gratuita. Eu estou naquela esperança que ele está sem fones, sem nada e que tipo a namorada ou a mãe está a ouvir. Covid aqui também. Da última vez que eu disse a mãe estava a ouvir. Não tomou vacina, estás a ver? Parece também. Antivax. Só por acaso. Quando fomos para Paris, tivemos que tomar e tivemos, portanto... Já pronto. não me lembro, caralho. Foda-se. Ah, Já fez mais de um ano, mano.
doença mental. Mas pronto, Quer dizer, tecnicamente voltámos de Paris há 2 dias, há um ano atrás. passando para a próxima parte. Já discutimos o que é desinformação, agora quero saber o que é que vocês acham que leva estas pessoas a querer sequer criar essa desinformação? Ideologias. Ideologias? Antissistema. Eu acho que uma parte é ideologias, acho que a grande parte é proveito próprio, financeiro próprio. Yeah. Criar polémica, Que muitas vezes se junta com os dois. visões. Visões Eu posso dar um exemplo Mas muito um básico. bom- Os Estados Unidos é sempre isso. Um bom exemplo, o Jackson Hinkle, ele claramente tem uma certa ideologia, mas eu acho que ele caga completamente na ideologia quando o dinheiro vem a favor. Certo? Por exemplo, ele apoiar a Palestina na cena. O que já agora não tem mal nenhum em apoiar a Palestina. Estou a dizer que a maneira como ele faz é só um bocado hipócrita. Mas pronto. Yeah. Então vocês acham que é só isso que acontece? Me Intencionalidade. lembro agora. O que eu saiba é já sempre a ideologia. Ou seja, por exemplo, se eu tiver uma ideia e acontecer algo que é contra a minha ideia, eu não a vou defender. Acaba por se calhar Vou por debatê-la. todo resumir-se a ganho próprio. Tu, tecnicamente, defenderes a tua ideologia a ganho próprio também. Sim, tecnicamente Ok. pode ser E, definida a esse ponto também, sim. E passando à parte 2 desta pergunta, já sabemos que essas pessoas criam com essa intenção, mas o que é que leva as pessoas que veem isso a não analisarem de forma crítica ou a simplesmente acreditarem? O que é que leva a caírem nisso tão facilmente? Podem ser simplesmente preguiçosos. Eu acho que Podem Influência da pessoa, influência talvez. da pessoa, exato. Tipo, acreditar realmente naquela pessoa, ou se calhar gostavam daquela pessoa nem por esses motivos, tipo desse tipo de vídeos, estás a ver? Imagina que queres fazer vídeos a jogar um jogo e adoravam ver o gajo a jogar um jogo, e ele agora fala de política e, como adoram o gajo, de certa maneira acreditam. eu acho que ao contrário do que algumas pessoas acreditam, as pessoas não tentam assim tão facilmente procurar sempre a verdade. E eu acho que quando as coisas vão de acordo com a ideologia deles, é muito difícil uma pessoa ter aquele piloto automático que já está treinado a dizer: ok, isto eu concordo com isto, mas será que é mesmo verdade? E vamos lá ver. Eu acho que não. Quando eles veem algo a favor, por exemplo, um grande exemplo, o hospital de... Eu tenho aqui o nome. Que é Eu acho que árabe. também, O hospital de Al-Hali, que foi quando caiu o míssil do Hamas. A primeira coisa que apareceu no Insta, que eu vi, foram pessoas a dizer: o Israel lançou lá um míssil a matar 500 inocentes palestinianos e não sei o que mais. Veio-se a saber que foi, quer dizer, segundo tudo o que aponta, Quem que sabe? foi o Hamas que fez isso, ok? Uma das armas mais fortes nas guerras é a desinformação. Pois, Acho que tipo, o problema acaba por vir, se calhar, das escolas e tudo também. Tipo, de certa maneira, a escola não te faz pensar por ti próprio e ir procurar respostas, basicamente. Eles dão-te o livro e dizem: está aqui as respostas. Estás a ver? Está aqui toda a informação que tu precisas saber. Isto é verdade. Por exemplo, história. Isto é verdade, isto aconteceu. Não adianta ires fazer pesquisa por ti próprio, tens aqui no livro, por exemplo. Porque eles eu não acho claramente que não seja, dizem. eu não acho que seja só isso. Eu acho que isso até pode ser um fator. Imagina, eu concordo que deveríamos tentar incentivar as pessoas a pesquisar mais nas escolas, não é? E eles até incentivam Mas- em certos trabalhos de grupo, mas é muito pouco comparado com o que dizem. Sim. Está aqui. Isso é verdade. Isso se calhar ajuda bastante. Não, mas Influenciar as Não, pessoas. Eu concordo que devíamos fazer isso. De tentar incentivar mais as pessoas a fazerem pesquisa própria e crítica e blá blá blá. E eu acho que as faculdades, pelo menos na minha experiência, as minhas professores sempre tentaram Sim, incentivar mas isso. essa é a coisa, estás a falar em faculdade. Sim, mas antes não. Para chegar Eu à sei. faculdade tens que se passar à escola. Pronto. E são muitos anos. Mas- eu não sabia. São 12. Mas baseado Faculdade já cresce, em não é? vários estudos, normalmente, quanto mais nível de escolaridade se tem, mais costumam Liberdades. ter um bocado mais crítico. Tanto que se formos ver stats que mostrem as pessoas que seguem certas ideologias, certas coisas, normalmente as que são menos informadas ou têm menos escola vão para isso. Por isso eu não acho que isso seja o problema principal. Também pode ser um problema, mas não é o Eu acho principal. que influencia bastante, sinceramente. Porque acaba por ser um vício, de certa maneira. E mesmo que depois vais para a faculdade e eles se ensinarem, se calhar, a ser mais crítico e a procurar por ti próprio as respostas, é algo que já está entranhado em ti desde miúdo. É que começas novo. Até achas- seres maior de idade. Tu achas que seria, imagina, uma criança do 12º ano, Criança? pronto, mas imagina, Já uma és pessoa, quase maior de idade, uma pessoa do aí. 12º ano versus uma pessoa que tem a mesma idade, mas não esteve na escola, qual é que achas que é ter mais sentido crítico? Depende do que se passou, não é? Estatísticas gerais. Como assim Uma estatísticas pessoa gerais? que nunca andou mano? na escola contra uma pessoa que andou na escola, que estás Sim. a dizer? Depende do que os pais lhe incentivaram, do que, é que os Pronto, pais lhe ignora o que ele está a dizer disseram. que é estúpido. Diz, responde tu. Quem teria mais pensamento crítico nessa altura? Segundo as estatísticas gerais, Ciências o gerais? que é que indica? Seria sempre o da escola. Pronto.
Em princípio. Geralmente Que- sair da o escola. da O que a escola que- costuma Teria mais ser- pensamento crítico em relação à pessoa que nunca fosse na escola. Porque o nível de Porque a pessoa que nunca escolaridade... foi na escola nunca teve acesso à informação, quase. Sei que Pronto. que é dar na televisão. Não, eu nem diria que era mais por aí, eu diria que era mais influência dos pais. Os pais, tipo, tudo que os pais acreditassem, Sim, ela ele ia provavelmente iria acreditar acreditar. automático, ele nunca sabia que podia buscar outra coisa. Não é, A não ser que os pais lhe incentivassem em pensamento crítico. mas mesmo assim, ele nunca teria aquela vontade de fazer isso, que Não. nem saberia Poderia- como fazer. Como assim? Mas Se pronto. os pais lhe ensinaram. Eu acho que o problema... Não é? O homeschooling já foi provado que não funciona muito bem. Pois. Mas eu acho que o problema principal Mas nas, não é nas disso que escolas... eu quero falar. Uma coisa Não, que... estás a falar tipo... Opá, estás a falar uma coisa que é o que os pais ensinaram. Para ensinar é homeschooling, Não, caralho. imagina. Tu estás a educar o teu filho. Sim, estás a educar o teu filho e pode não ser bom se calhar para ele ser Se esse médico. filho nunca mas se esse filho nunca for à escola, Mas é bom se calhar para ele pensar de maneira crítica. Pensar não por ele sei, próprio. Não sei. Não sei se há por aí. Teríamos que Porque ver as não estatísticas. não vamos confundir Se os teus pensamento pais- crítico de pesquisa, que é o que estamos a falar, com pensamento crítico de qualquer situação no mundo. Se os teus pais, se tu chegares a ver os teus pais desde miúdo e disseres, olha, como é que... Porquê é que eu fiquei doente, por exemplo? E eles, em vez de tentarem explicar, dizerem, olha, tens Porque ali sim. computador, tens ali livros, vai ler e percebe. E depois vem-me dizer o porquê. Tipo, acho que se tu ensinares uma criança assim, pensamento crítico E dela, achas que algum vai ser pai é muito assim? mais avançado que uma pessoa que teve Sim. até o 12º. Pronto, mas em princípio, se tu ensinas uma criança assim e a meter na escola ela também vai tentar dar com mais coisas. E ainda é melhor porque Sim. vai ter outras pessoas com ideias diferentes e vai poder disputar e ver um bocado mais amplo. Sim, acho que vai ser melhor, mas ao mesmo tempo novo, a tens de ir à escola escola. acaba por influenciar mais do que em casa. Passas muito mais tempo na Na escola escola que em casa. do que em casa. Pronto, e eu acho que seria melhor porque se tu tens a base, porque nós não começamos na escola desde o primeiro ano, não é? Se tu tens uma base de pais a darem-te sentido crítico, se tu lhe metes a escola em cima, ele vai conseguir conviver com outros tipos de ideias e graças ao que foi construído com os pais, a ter aquele sentido crítico, vai conseguir. Sim, Pegar um bocado foi dos o que eu outros. disse. Acho que Pronto. melhora bastante. Conclusão, eu não acho que o problema principal seja esse de escolas, como eu disse, reconheço que é um problema, Sim. por isso não vamos voltar para isso. Eu acho que o problema principal tem a ver com, em vez de haver esse debate que eu gostava que houvesse nas escolas, eu acho que o que acontece é que se forma círculos de amigos, ou com certas ideologias, e eles fecham-se bastante e falam, tipo, é como o que eu falei há bocado, um echo chamber, ele fala para si e pumbas, e falam entre paredes. Não há aquela pessoa com pensamento diferente que promova Sim. debates. É tudo a volta Porque- a uma ideologia. Porque eu falo de Estás a falar. experiência, se tu tiveres uma ideia um bocadinho diferente, o que acontece é que tu vais acabar por ser expulso do grupo e tu sentes-te obrigado a ir de acordo com aquela ideia. Exato. Até tens medo de dar a tua opinião Yeah. E por isto, eles, tipo, darem cancel, por assim dizer. yeah. E isto leva a que pessoas muito facilmente cheguem ao Instagram e estão tão presos àquele grupo social, porque se disserem algo contra isso de experiência não vão ficar bem, não é? Que partilham aquilo sem pensar de outra forma, porque vai de acordo com a ideologia deles. Sim, mas depois também tens pessoas que têm contas tipo secundárias, por assim dizer, para poderem partilhar a opinião que quiserem. Essas pessoas são fucking pussies, ok? Ok, está bem, Tem medo. mas pode ser que, se calhar, tipo, ela comece assim e depois veja, foda-se, realmente, se calhar, não sou eu que sou parvo, são os meus amigos só. Sim, Estás a ver? eu ainda que entendo, sim. E então depois, se calhar, já diz que se for destes deficientes mentais. Sim. Só que é muito difícil. Jesus. Sim, mas... É muito difícil porque na escola, eu falo pelo menos de experiência, se tu acabas por ter que te encontrar com um grupo, porque os seres humanos querem estar sempre num grupo. Yeah. Sim. That's true. Agora, a questão é, tu podes fazer, entrar num grupo que é o grupo que aceita todo tipo de ideias, mas isso é muito difícil. Sim. Normalmente temos sempre um que aceita esta ideologia, outros que aceitam esta. Eu chamo-lhe o grupo Bloco E acabou. Esquerda. É simples. Por exemplo. Fazes-te amigo de toda a gente e andas a mudar de grupo de vez em quando. Eles iam te executar. Por acaso, não. Um, O meu secundário foi um pouco assim. Ah, mas Eu andava também. com toda a gente. Eu tinha o meu grupo da turma e depois tinha outros grupos com que eu ia passear caso me apetecesse. Exato. Eu tinha pessoal com que me dava super bem e era capaz de estar com eles o dia todo. Todos os dias. Mas depois, de vez em quando, ia dar uma volta com o pessoal que tipo, raramente estava com eles ou falava com eles. mas pronto. Mas E sempre tinha- às vezes tinha momentos tipo, que os melhores momentos era com bacana, tinha Mas uma isso aí- tal que, mano, era mesmo top. Mas isso aí era interessante porque tu tinhas a ideia de um grupo, depois ias passar com outros que tinham outra ideia, e depois ias para outro que tinha outra ideia, e então as conversas nunca eram iguais. Então tu E não conseguias sempre só, ali partilhar um pouco ambientes também eram diferentes porque Yeah. tinham gostos diferentes e tudo. E eu E até era, acho...
amizades tipo diversas, por assim dizer. Eu acho que geralmente nas escolas, pelo menos em Portugal ainda, a maior parte das pessoas reais tu consegues ter conversas com diferentes grupos ainda, o que é bom. Como assim pessoas reais? Porque imagina, se for online, eu acho que é muito ok. mais difícil. Eu acho que online tu és exorcizado num grupo muito mais facilmente. Yeah. No Twitter, Levas kick. no Twitter, Logo, ban pelo moderator. Ele tem poder. no Twitter... Ele leva um soundboard a dizer see you later. E este gajo deu-nos multa há bocado. Yeah. Mas pronto, Isso é que foi censura. conclusão, as pessoas têm tanta convicção na sua ideologia Hipócrita. que nem questionam alguém diferente, percebes? É mais isso. E eu acho que é isso que acaba por levar que não as ouviste. gajas. Fins que não ouviste. Mas Sou pronto. Hipócrita. Sendo assim, o que é que vocês acham que as pessoas deviam fazer para combater a desinformação? Para ficarem mais atentos e não caírem nesse erro? E pesquisar toda a informação que aparece. Ou seja, qualquer coisa que vem ali, um artigo de notícia, e pesquisar várias fontes e ter a sua própria conclusão. Pronto, Vai- concordo, quero fazer uma forma mais simples. Vamos pensar em criar hábitos. Que é, por exemplo, ok, quando eu vejo uma informação, uma estatística, penso, isto é interessante, deixa-me verificar. É. Eu acho que é sempre fazer isso. Ok, interessante, deixa-me confirmar, deixa-me ver isto. Eu acho Em que vez eu de ser, lia o artigo, ou seja, tipo, aparece o artigo, lê o artigo, não é? E depois lês o artigo, vai pesquisar. Mas ó, observador. Não é preciso observador, qualquer coisa. Se Vai fores no Google. preguiçoso. Vai no Google. Eu não, acho mas que- é mais reliable, por assim dizer. Eu acho que se uma pessoa ler, tipo, ver um título de um artigo e abrir o artigo e ler o artigo em todo, já vai estar muito mais Normalmente- informada do que qualquer outro que anda por aí no Twitter a partilhar coisas. Sim, e mesmo que o artigo, por exemplo, se o artigo estiver cheio de desinformação, ele pode pegar naquilo que leu ali e vai ao Google. Mano, acontece Pesquisa a notícia em si e vai ler os artigos de outros posts. Se vir que Claro. os artigos dos outros posts... Convém não ficar por um. Né? Sim, tem que ser vários. Se ele vai ler de outros. Se os outros tiverem uma informação, e são todos os órgãos assim mais reliable, digamos assim, se for ver todas as informações e vir que um assim está a contar a história desta forma, assim, um pouquinho mais... Pelo menos é o que eu faço. Eu vou ler e vou ver assim, ok, esta opinião bate certo com esta, mas não é copy-paste o texto. São informações diferentes, ou seja, eles dão sources completamente diferentes, mas está tudo à volta do mesmo tema. Quer dizer que se calhar, onde há fumo, há fogo. Este tema é o correto, este aí está completamente a leste. Ou está correto e os outros vão ser Falando- controlados falando- Mas pela estou a falar mídia. Isso é teoria da conspiração. O que é que ele disse? Ou seja, o único que está a leste é o que está correto e os outros vão ser controlados Isso pela é teoria mídia. da conspiração. Isso Isso é é 1% em 99. É tipo, vais ver, se aquele estiver ali direitinho, mas não é tipo, como eu estava a dizer, não pode ser texto copy-paste. Tem que ser várias sources, por exemplo, olha, este aqui fez isto, este aqui tem outra com o outro, este aqui tem outra com o outro. As teorias de conspiração também estão incluídas aqui no Não, coisa, isso é ok? informação. E tu vais aqui, vês aquela parte assim, ó, pronto, isto aqui tudo bate certo. Se isto tudo bate certo, este aqui não bate certo, o mais provável é este ser informação. Mas qual é a vossa opinião em teorias de desinformação, de conspiração? É, o nosso take disso. Sim, vamos dar um exemplo. As cenas de Covid, que dizem que as pessoas vão morrer todas de ataque cardíaco, que o governo fez de A propósito cena é que para... aí, se calhar já não podes falar de algo em específico. Tipo, Mas Isso imagina, são imagina coisas- as pessoas que dizem que o governo está por detrás das sombras, todo o mundo está-se a unir para controlar as pessoas com os chips que instarem com as vacinas. Mano, isso aí E- vem de ideologia de cada um e cada um e acredita pomos no são que robôs quiser. com câmaras. Tipo, isso é estúpido. Eu não sei se conhece o O que para princípio... ti é estúpido, se calhar para eles não é. Não, Entendes? logicamente é estúpido. Na tua lógica, sim. Não. Tu conheces o princípio da parcimónia? Não. Uma palavra estranha, não é? Yeah. Basicamente, o princípio da parcimónia diz que quando tu tens duas opções, que imagina, as pombas são animais legítimos que põem ovos e aparecem muitas por aí, e a outra é, são robôs criadas pelo Estado para nos controlar, tu tens que pegar nos factos e ver qual deles é que tem que fazer a menos manobra à França para chegar lá. E, em princípio, a que faz menos manobras É o mais certo. costuma ser a mais certa. Certo? É o princípio de parcimónia, é assim que se chama. Por exemplo, podemos dizer, o governo fez as vacinas porque quer controlar toda a gente, blá, 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 por aí fora. Ou então podemos simplesmente, legitimamente pensar que, ok, se calhar o governo simplesmente não quer que as pessoas morram com as vacinas porque precisamos de população, que, já agora, população, trabalhadores num país é um dos principais contribuintes para aumentar a economia de um país. Um país com muita população ajuda a economia. Por isso, em princípio, o país quer isso, ok? Não Yeah. tem nada a ver com os gajos querendo controlar. Mas pronto, tem a ver com isso. Yeah.
É assim. Yeah. Suponho que não discordas, a não ser que tenhas doença mental. Opa, é aquela questão que eu estou a dizer, tipo, cada um é livre de acreditar no que quiser. Isso é por isso é que há liberdade de expressão. Se calhar Mas, existe, Mas, algumas... algumas teorias são completamente ridículas. Sim. Outras teorias tu até ficas intrigado a ler. Agora, se faz lógica, opa, não. Então, Mas é sempre é intrigante ler. toda a gente tem liberdade de acreditar no que quiser. Se vocês quiserem acreditar que vocês são uma torradeira, ok? Estejam à vontade. Agora, factualmente, isso está errado, ok? Ou o princípio da lógica também está errado. Portanto, estamos a ir ao absurdo nesse sentido. Um Mas dia bem, vamos descobrir que as pombas são robôs e Pronto. vai ficar mal visto. Venho logo buscar o Finalizando- clique desta Está merda. metendo nanobots, mano, ovos. finalizando a parte da desinformação. Quais é que vocês acham que são os riscos reais de desinformação no mundo? Já te vi, ó, Postiga, tem cá a alma. Quer dizer, não sei. Quais é que são os riscos reais no mundo que são causados pela desinformação? Qual é que é o perigo que ela apresenta? Da desinformação? Sim. Olha, por exemplo, do caso da Covid, se a desinformação fosse super popular, basicamente fazer com que as pessoas não tomassem a vacina, Podia custar vidas. podia custar vidas e estaríamos neste momento em confinamento ainda. Não só podia, como custou, porque acho que sabes que na América, Sim, principalmente na América, foi um dos países em que morreram milhares de pessoas com base nisso. com base nisso. Porque eles viam muitos radio hosts e essas coisas Uhum. que diziam coisas ao contrário, que não só diziam que as vacinas não servem para nada, como também diziam para tomarem outros medicamentos que muitos deles levou à morte das pessoas também. Ok? Sim. Eu vi isso num estudo recentemente. É o que eles diziam para tomar vacinas com desinfetante. Pelo que eu vi, Não viste isso? imagina, não, ainda há algo pior. Eu vi, Ouvi falar. no estudo que eu vi, pelos vistos há pessoas que decidiram beber urina de vaca para curar aquilo. Isso Eu não é sei. pessoal que tipo, é atrasadinho mental de nascença. Outro logo. exemplo Isso é ofensa. de que a desinformação faz. Invasão ao Capitólio nos Estados Unidos. Por Isso é com base de uma desinformação que foi feita pelo Trump, a dizer que as eleições foram completamente adulteradas. Bem, mas isso é todo pessoal que nasceram a partir de incesto. Ok, mas pronto. Mas É uma vai dar ao realidade. ponto que eu estou a dizer. Mas eles foram levados a crer que realmente as eleições estão a ser roubadas. Exato. Como levaram a isso, Isso- mal aconteceu a saída das eleições, que ele foi fazer isto durante a semana da eleição toda, ele foi dizer quase isto, que se eu não for eleito é porque foi roubado. Ele andou a dizer isto a semana toda. E ele não foi eleito. Foi roubado? Até hoje diz. Até hoje ele diz isso. Foi Eles roubado. invadiram o Capitólio, ou pessoas que foram detidas, ou pessoas que tiveram problemas. Pessoas que ou morreram. Exato. E basicamente foi criada a partir de uma desinformação. Na guerra, como é que a desinformação tem assim de problemático? A desinformação pode custar vidas a civis. Por exemplo, olha, eles estão todos dentro de um hospital. E eles mandam um míssil para o hospital e não está lá ninguém. E quero realçar uma Matou coisa. 100 utentes ou mais de utentes lá naquele do hospital, com base numa informação que se calhar foi feita a propósito para outro país parecer mal quando mandasse um míssil. Eram Quero neonazis. realçar uma coisa muito rápida. O Donald Trump não se inclui naquelas pessoas que cometeu um erro. Ele, como presidente... Ele é o erro. Ele foi-lhe comunicado por várias pessoas a dizer: precisamos que envies a Guarda Nacional para parar isto. Porque é que não está a fazer nada? Nós já investigamos, chegamos à conclusão que não houve interferência e ele continua a dizer que é até hoje. Por isso, e já agora, foram pessoas do governo dele, nomeadas por ele, Sim, eu que sei. lhes disseram isso. Mas ele é que disse no antigo Twitter, ele é que disse, foi roubado. E foi, coitadinho. Foi, roubaram-lhe o... Virgindade. É complicado. roubaram o bronzeado laranja. Ele ficou triste. Aquele cabelo, enfim. Bom, Não seja assim. Olha aí, está-se... Coitado do homem. ó, Tem pouca tanto doença dinheiro, já. compra uma peruca, mano, já, Money. quantos capilares. Money. Se ele deve gostar, não lhe dá trabalho. É só lamber É a aí. Ivanka que lhe dá trabalho. Hum? É a Ivanka que lhe dá trabalho. É complicado. Sim. Mas pronto. Mais alguma coisa a dizer em relação Acho que não. às Acho informações? que já damos volta a esse tema. Suficiente. Pronto. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Querem falar aqui neste episódio? Além de... Que raios foi isto que eu vi? Água com limão, acho que já tínhamos chegado a esse ponto que Mano. concordaste. Oh, mano, tipo... What? Porque, deixa eu ver. Queres ali comer diz- limão? Ali diz o nosso uptime. Diz. 1h32. Seems about right. É. Uhum. Queres um limão? Queres comer um limão? Dá uma trinca no limão. Não, não sou o meu primo. Eu acho que conseguimos Imita teu descobrir, primo. Não, obrigado. Qual é o teu problema com o limão? Muito. Ah, mas Não é não bem vai haver água com limão. Não é doce. Oh. Bro,
lado. O fucking iogurte da Nestlé, isto é o contrário de publicidade, ok? De limão, aquilo... Vamos dar rosto agora. Mas normalmente olha, são essa bons, merda apenas. desse iogurte. O que eu gosto é o grego de maracujá. Olha, vamos mas é dar rosto àquela barra que tu me deste nos clérigos Ai, hoje de aquilo- brownie. Aquele foi só a coisa mais Tipo- nojenta que eu comi hoje. Há uma barra num supermercado que eu não vou mencionar, ok? De brownie, que aquilo... Se tu metesse uma armadura aqui ao peito... Mas é um brownie normal, por assim dizer. Não, uma barra... Não, desculpa, aquilo é um colete, aquilo é um colete à prova de bala. É, se é um brownie normal ou é um brownie... uma barra de com algo proteína, especial? uma Barra de barra de proteína proteína brownie. com sabor a brownie. supostamente. 25.9 de proteína. Sim, 22.5. 22.5, é. Se tu fizesse um Uma boa colete, quantidade de proteína. se fizessem esse colete de barras disso e metessem no Daisy, tu não morrias, ok? Ele pau, dá-te o snipe, tu sobrevivias. Sem dano. Eu a partir aquilo e aquilo só, tipo, não partia, aquilo virava só. Eu tipo, pô, what the E fuck? pior, tu metias aquela merda à boca, tu começas a Parecia sentir tipo... pasta de Tu aposto cavalo. que a que eles cavala comem. tipo entrava e saía e matava o gajo, mano. Voltava para ele, mano. Aquilo é real desinformação. Aquilo nem sabia a brownie, bro. Exatamente. Como é que sabes? Porque eu experimentei. Se calhar para o gajo Que eu já sabia a comi. brownie. Ele se calhar come brownies que Ok. sabem a merda ou o caralho. Eu estava a comer aquilo, se realmente sentes chocolate ao início, mas depois sentes a farinha que aquela merda foi feita. Pois é. Sentes a proteína. Mano, quase tipo... E depois aquilo fica-te na boca. Se não fosse a bolacha digestiva que eu comia a seguir da veia, Já eu percebi estava porque a é que ele te morrer deu. aqui. E era difícil Mano, não ficar na ajudou. Não boa. foi ele que me deu. Mas, Ele partilhou entre ele e os nossos outros colegas. Coitados. E uma das colegas deu-me a mim. Depois ele assim, eu não quero, toma lá. E eu, pronto, Ela já sabia, mano. Ela já deixa-me sabia. deixa-me incluir para ver o que é Aposto. que isto... deixa-me ver. Ela já tinha provado, mano. Coitada. Ela já tinha provado, mano. Ela viu Não, e não, disse, o único que tinha provado foi ele. Vamos Que ele fazer- disse, Não, pera, ele levou tô- aquela barra, desculpa, ele levou aquela barra para os colegas assim, É. era para acabar, ele assim, era para acabar com a caixa. E era. Mas atenção. ele não conseguia. Mano, ele disse, é para acabar com a caixa, Zé. Eu até àquela altura já tinha comido 2, ok? Daqueles. Estás a ver? Estás a ver? E Ele é ele- que é os informadores. Aposto que Ele- quando tu cagas aquilo, mano, ainda sai em Ele blocos comeu um e- pedaço para aí assim e ficou em sofrimento eterno. Eu comi 2 daquelas barras, ok? E porquê que comeste essa merda? E porquê que Já trouxeste tinha para os pago. clérigos Porque essa eu precisava merda? de encher o estômago, não é? E Precisava de proteína. Ele não encheu o estômago, ele encheu foi o intestino delgado. Que aquilo quando sair, eu acho que se calhar por isso é que estamos assim tão caóticos hoje. Mas pronto. ele não comeu. Eu mas tomei ele- proteína. Mas ele tem. estás E o a que é ver? que isso tem a ver? A proteína está minada Esse pelo gajo é estômago. burro. Não, o que é que isso tem a ver? O que é que o brownie tinha? O Não, brown- não, não. O brownie não tinha. O problema do brownie é ele não ter brownie. Eu disse mal a pergunta. O que é que a proteína tinha? Restos de brownie. Que resto? Aquilo não tinha brownie nenhum. Muito duvidoso. Duvidoso é saber o que vais fazer agora. Este gajo só como assim. Ele. Está a tirar cereais do chão. Ora, porquê é que os nossos vídeos nos cagaram uma tosta? Por que será? Queremos despedir-nos de vocês, malta. Digam-me Mesmo a tchau, sério, tenho que ir beijinho. mijar, mano. Tens de ir onde? Tenho que mijar. Os efeitos da limonada. Se alguém tiver com sede, que avise. Não há Mas pronto, Está com desperdício. sede. Então, Aqui não há desperdício. atenção, maltinha. Últimas palavras. Um de cada vez vai dar o seu final thoughts na questão. Pode dizer também onde se podem encontrar e depois, pronto, vamos começar. Ponto final. Parágrafo. Travessão. Como se costuma dizer, puta que pariu. Não, caga nisso. Eu não tenho assim plataformas ainda para me encontrarem assim, quanto mais. Ou seja, só no podcast. Apenas no basta. Apenas no basta. Não, porque tipo, coisas privadas. Sou RP, olha, jogo no RP Lusitância e se quiserem lá Que é para ao menos aparecer. poderem encontrar o Existiu, fez update agora a nova versão V2, podem ir lá. Por que favor, estão vão criar um interessados. partido que ele não quer ficar lá. Eu quero sair de lá desesperadamente, aquele governo dá cabo de mim, mas pronto, isso é outras coisas. Então tu dás cabo de ti porque tu és o governo todo quase. Zé, não, dá-me cabo, o governo central que dá cabo de mim, é coisas diferentes. Quem entendeu, entendeu. Eu tenho um canal de YouTube, mas neste momento eu não estou assim provavelmente a utilizar, tem vídeos antigos meus e tal. Só sei se quiserem rir-se um bocadinho da minha parvoíce e infantilidade, sempre podem passar por lá que eu posso depois deixar o coisa que o nome é um bocado complicado, que ele está muito alterado. Nós depois também vamos fazer uma secção na descrição da Twitch. canais, Porque no YouTube nós E, temos, mas como não estamos a fazer isto no YouTube, Sim. se calhar na Twitch fazer lá uma descriçãozita Em princípio, na próxima semana, vamos ver se conseguimos dar setup às coisas em com condições e a condições. horas. Yeah. E também vamos ver se conseguimos criar clipes do que nós fazemos.
Que deve ser fácil porque estamos no Twitch. Sim. Portanto, para pôr também nos Instagrams. E depois dás download à VOD e também. Mas Yeah, pronto, yeah. então, keep final thoughts, assim, 30 segundos e onde te encontrarem. É simples, mano. Sigam-me no Insta. Só? Leandro.mota XS. Está feito. Menino, não há nada a dizer. O podcast acabou daqui a bocado. Para aí a 1h40. Que final thoughts é que há? Não há. É até a próxima podcast, porque eu não posso ser terça-feira porque pode não ser terça. Ou quarta. Como posso ser às 9h15, como posso ser às 9h40. A ideia é ser que é quarta-feira? Ou é terça à noite? Quarta-feira. Ok, pronto. Então, Só que tenho mais possivelmente, tempo de ir preparar as coisas para não acontecer javardices. pessoal, até a próxima quarta-feira. Possivelmente. Atenção, Seria o ideal. entre as 9 e as 9h45. Não. Entre quarta e sexta. Foda-se. Mas pronto. Então, da minha parte, um final thought nisto é, por favor, quando forem ao Insta, não partilhem a primeira coisa que vejam, ok? Primeiro vejam a fonte, se Como disser lá assim? Jackson Inkle, No Insta. porque foi no Insta que eu vi a maior parte dos atrasadinhos mentais, ok? Ele segue a Sim, 300 mas eu mentais acho, no Insta. eu acho que a capaz de maior ver. parte dessas plataformas é tipo Twitter. Se forem ao X, por Também. favor, fazem backtrack de Também, estão a mas ver. Tu no Mas- Insta tu vês mais, não partilhas. Estes são os meus final thoughts, não são os teus, ok? São? Não, Faz não, favor. não. São os meus. Por isso, porque- tchau. Pronto. São os meus. Eu, em princípio, tenho higher standards para pessoas que sigam no Insta, ok? Porque eu não sigo muitos. Por favor, parem-me com a doença mental, ok? E o pior é que eles são tipo... O pior é que eles são tipo... Israel lançou um míssil no hospital, blá blá blá. Mas quando é comprovado que não foi isso, eles... Silêncio completo e voltam a dançar. Delete story, delete story, delete story. Yeah. Mas Delete pronto. post. Não é que eles nem dão delete, eles continuam a acreditar naquilo. Mas bem, por favor, quando virem algo duvidoso, será que isto é verdade? Vamos lá confirmar. Essa é tão fácil quanto isso, ok? Sim. Portanto, é isso.